dias aí, a nação ponte-pretana. Boa noite. Boa noite. O grande convidado aqui também, o Carlos Corsato, que também faz parte da equipe. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo à Resenha Ponte News. E aí, Ceroni, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Grande abraço para você, boa noite para o torcedor da Macaca, para a nação ponte-pretana. Estamos por aqui para bater um papo, falar um pouquinho mais da Macaca, querida, amor da minha vida. Sou louco por você e tenho o prazer de ver essa figura. Mas que figura! Grande Marco Aurélio, já quase. Boa noite, Ceroni. Boa noite, Marco Aurélio. Seja bem-vindo a mais uma resenha. Boa noite, Corsato. Difícil, né, Ceroni? Tava difícil, né? Compatibilizar essa live aí, né, cara? Pô, a sua agenda tá muito concorrida, Jacó. Tá difícil de marcar um horário com você, viu? Né, Carlos? Muito concorrido o homem aí. Tá estrela pra caramba, Renê. Um abraço. Legal. Renê, pode fazer a primeira pergunta para o Marco Aurélio. Ele que está no aeroporto de Viracopos, embarcando para Porto Alegre. O homem virou empresário agora, por isso que está difícil. Então, era essa mesmo, viu, Jacozinho, viu, Marco Aurélio? A minha primeira pergunta, o que é que você anda fazendo? Por onde anda Marco Aurélio para a nação ponte-pretana saber? Conta para nós um pouquinho, o que é que você está fazendo da vida? Primeiramente, boa noite, né? Nem a boa noite eu não dei, né, Cerani? A gente já entrou meio na conversa aqui. Boa noite a todo o pessoal aí, a quem está assistindo a gente aí nessa live. É um prazer estar com vocês aí, Corsato, um amigo, né, que a gente fez aí na imprensa, Renê, um cara que a gente já conhece há bastante tempo, e o Ceroni aí, que tem sempre me convidado aí com muito prazer, Ceroni, né? Um pouquinho difícil. Você me pegou no aeroporto, na verdade eu tô em Guarulhos, cara, não tô nem em Viracopos. Tô em Guarulhos. Mas hoje, Renê, hoje eu tô trabalhando com um jogador e tô com alguns projetos aí no meio do futebol, né? A gente está para lançar aí uma startup de uma peneira virtual aí, cara, muito bacana. É um projeto que a gente está aí até o final do ano, tá saindo do forno aí. Aproveitamos essa pandemia que ficou tudo parado, a gente está desenvolvendo esse projeto e que daqui uns dois meses já vai estar em andamento aí, um projeto muito bacana que mais para frente eu quero ter o prazer de estar lançando aí no programa de vocês. Carlos Corsato, a sua pergunta, Jacozinho. É duro trabalhar com esse homem no jogo, né? Porque ele não entende nada de futebol, não sabe comentar, né, Carlos? Você sabe, Ceroni, que eu costumo dizer que o rádio ele me deu uma das maiores alegrias, né? Até profissionalmente. Eu falei para o Marquinhos e eu ainda acho que ele não acredita, mas quando eu fazia o jogo com ele ano passado lá na Rádio 1900, eu falava, não acredito que eu tô com esse cara do meu lado aqui, sabe? O cara que vestiu o nosso manto, vestiu a camisa da Ponte, fez o gol mais bonito. Olha que para falar isso, o Renato Cajá fez um parecido, mas o do Jacó foi mais bonito. Foi. Assim, eu queria dizer que era do Cajá, mas aí eu não consigo. O dele foi mais bonito. E foi tocado que esse ano faz 20 anos desse gol, cara. Sim. Ano, tá vendo? Inclusive, fizeram uma homenagem para você, né, Marco Aurélio? Cara, da Ponte Preta a gente não espera muita coisa não, sabe, Ceroni? Mas, cara, o que vale é o que a gente fez pela Ponte, né? Sim. Eu acho que é isso que é o mais importante, porque nós somos passageiros em qualquer clube que passamos, né? Eu acho que, até brinco, né, Corsato, que eu acho que eu fiz até menos do que muitos que passaram pela Ponte, mas por causa desse gol, principalmente, eu sou muito lembrado até mais do que pessoas que fizeram até mais do que eu pela Ponte, e isso é muito gratificante. Você sabe, Jacó, que eu costumo dizer que o jogador ele fica lembrado por duas formas, né? Por algo que fez de muito bom ou por algo que fez de muito ruim. Né? Tem um jogador da Ponte Preta, que sei que jogou muito, que é o Adrianinho, mas o Adrianinho, o torcedor da Ponte, lembra daquele gol, daquela bola que ele não chutou lá no jogo contra o Náutico, que daria o título para a Ponte Preta. E até vou seguir na pergunta para o Marco Aurélio Jacozinho, mas tem uma frase que depois que conheci o Jacozinho e outros jogadores, né, não conheça seu ídolo que você vai se decepcionar. Eu não sei quem foi que fez essa frase, mas ela é mentirosa, mas mentirosa de tudo, porque o Jacó,
Ele é uma pessoa sensacional, maravilhosa, além de entender muito de futebol. Ô, Jacó, explica pra gente como é que é esse negócio aí de peneira virtual. A gente critica tanto, né, o diretor de futebol que contrata por DVD, e você vai fazer uma peneira virtual? Como é que é isso? Cossato, na verdade é assim, cara, vai ser um aplicativo, Cossato, que é a primeira avaliação que a gente vai fazer do jogador, né, vai ser online, ainda mais com essas questões da pandemia, e em cima disso a gente desenvolveu um aplicativo, né, que o menino vai ser um menino de 10 a 22 anos de idade, vamos pegar toda essa faixa de idade, né, até um jogador que já foi profissional, e a gente vai tentar dar uma oportunidade, né? Porque às vezes a gente sabe que tem garotos que não chega a fazer uma avaliação por falta de oportunidade. Então a gente quer dar essa oportunidade e a gente vai fazer Brasil inteiro, né? Vamos começar em São Paulo e daqui a pouco a gente vai começar a transferir para todos os lugares, para todos os estados brasileiros, procurando os novos talentos. Então o Cossato vai funcionar da seguinte maneira: ele vai colocar lá um vídeo de praticamente 1 minuto e meio a 2 minutos no máximo, e ali a gente vai tentar fazer uma avaliação do atleta, né, do jogador, praticamente mais a parte técnica, né? E aí a gente vai, o segundo plano é fazer uma avaliação presencial, onde esse jogador que foi selecionado na virtual, a gente vai selecionar e vai trazer para uma presencial num centro de treinamento, que a gente já tem uma parceria com 2 centros de treinamento, inclusive um excepcional que fica em Leme, né? A gente já tem essa parceria fechada e aí o menino vai ficar 2 dias em avaliação presencial, sem custo nenhum, e aí dali a gente vai selecionar realmente quem a gente vai indicar para os clubes. Renê, não foi só esse gol que ele fez não, do meio da rua, Sim. no Veloso, bonito, não. Ele fez um olímpico contra o Santos lá na Vila também, que marcou a época, né, Carlos? Esse gol. Mas eu queria saber de você, Marco Aurélio, como que surgiu essa ideia aí, a partir de você, quem está envolvido nesse projeto junto com você, e como que os jogadores podem, se você quiser fazer o seu jabá aí, aproveita o espaço e faz a divulgação. Como que os jogadores podem acessar esse novo projeto seu aí? Então, como eu falei, vai ser um aplicativo, né? Aí o pai ou o menino, o jogador já com um pouquinho mais de idade, até os 22 anos aí, ele baixa esse aplicativo no celular e ali vai ter todo as informações. Todo segmento ali para ele estar fazendo, colocando o vídeo dele de até 2 minutos na plataforma. E nessa plataforma a gente vai estar avaliando o jogador nesse primeiro plano online, né? Vai ser o DVDzinho dele ali de 1 minuto e meio a 2 minutos, e a gente vai tentar ali já analisar de uma forma superficial e depois a gente fazendo presencial. Quem está envolvido nesse processo, a ideia partiu principalmente é o que a gente fala, né? A gente teve que se adaptar ao momento que estamos vivendo, né, Ceroni? Então a gente desenvolveu essa primeira avaliação online, que o menino pode estar lá no fundo do Maranhão, lá em Juazeiro do Norte, ele vai colocar o videozinho dele lá e a gente aqui em São Paulo vai analisar o vídeo dele, né? E aí a gente vai fazer em segundo plano o presencial. E a nossa ideia é da gente estar fazendo avaliações em todos os estados brasileiros, né? Para que não tenha esse deslocamento de lá para cá. Então, com isso, a gente já tem alguns parceiros em cada ponto do Brasil que vão fazer essa divulgação e vai fazer toda essa logística, né, dessas avaliações praticamente em todos os estados brasileiros. E quem está envolvido nesse processo, né, que partiu essa ideia do Alex Oliveira, que foi um zagueiro que jogou na Ponte, né? O Alex, junto com o Cássio, né? Cássio, o irmão do... Isso, Cássio Splay. E eles me chamaram para ajudar eles a desenvolver esse projeto. E a gente está aí praticamente há 6 meses, né, em cima desse projeto aí, que a gente espera lançar daqui uns 60 dias. Renê, um projeto inovador
e tem tudo para vingar, né? É aquilo que nós estávamos dizendo e ouvindo o Marco Aurélio falar, é verdade. Nós temos que reaprender agora a viver, né? E com essa pandemia veio bem a calhar vamos dizer assim, esses paramentos virtuais que a gente vai ter que usar. Por exemplo, hoje nós estamos aqui numa live, né? Quando a gente ia imaginar que a gente ia poder, os quatro, estar um em cada canto, conversando, batendo um papo, né? Ou seja, essa realidade virtual que está acontecendo. Eu acho que com essa saída do Marco Aurélio, né, e do Alex Oliveira, esse aplicativo, vamos dizer assim, esse aplicativo dessa peneira virtual vai mostrar muitos talentos e vai tirar, na realidade, né, aquela história do menino ter que viajar 3 dias, 4, 5 dias de ônibus numa Copa Paulista, numa Copinha Federação Paulista, para poder, quem sabe, mostrar o seu futebol. Eu acho que é uma boa ideia, mas eu quero voltar no assunto Ponte Preta com o Jacozinho. 20 anos daquele gol, você disse, olha, vamos comemorar 20 anos daquele gol, né? E mesmo assim a torcida não consegue esquecer. Como é que a Ponte Preta, você disse que não fez tanto pela Ponte Preta, mas como é que a Ponte Preta chegou na sua vida, Marco Aurélio? Conta pra gente. Na verdade, eu fiz um paulista pela Matonense, né? Um time do interior de São Paulo, onde fazia parte dessa equipe eu, o Piá, o Gilson Batata, o Irã goleiro. Foi uma equipe muito bem montada, né? O time da Matonense era uma equipe do interior, mas que sempre fazia bons times, né? Com o presidente Gali. E eu tive a oportunidade de chegar em Matão e a gente fazer um belo de um paulista, né? Infelizmente a gente saiu para Ponte Preta, né? Praticamente no último minuto do jogo, lá em Matão. A gente estava classificando para a fase final do Paulista e acabou que o Luiz Fabiano fez um gol no finalzinho e desclassificou a gente da fase final. Mas após o Paulista, eu tive o convite da Ponte, junto até com o Piá, né? Que a gente até se apresentou juntos, saímos da Matonense juntos e fomos para Ponte Preta juntos. E essa basicamente foi a história da Ponte Preta. Ô Jacó, vamos aproveitar aí agora, a gente já falou aí de você, do seu trabalho. Agora eu queria que você fizesse agora, que você voltasse aos tempos de comentarista e analisasse o time da Ponte Preta. Você consegue explicar, e não vou colocar aqui o Campeonato Brasileiro, porque eu falo nas plataformas que eu comento, que não dá para a gente criticar a Ponte Preta com 2 rodadas. Se a Ponte vence esses 2 jogos, não dava para dizer que estava tudo certo, que a Ponte já tinha encaminhado o acesso para a Série A o ano que vem. E não é porque a Ponte não conseguiu nenhuma vitória ainda que a gente tem que dizer que está tudo errado, né? Mas eu queria que você analisasse a Ponte Preta do Campeonato Paulista. Como que um time consegue fazer apenas 7 pontos em 10 jogos e depois em 2 jogos marca 6 pontos e, além de tudo, além de sair do rebaixamento, se classifica para a fase final do Campeonato Paulista? Como comentarista, jogador de futebol que você já foi, diretor de futebol que você já foi, gerente de futebol, como é que você explica isso para o torcedor, na verdade, hein, Marquinhos? Corsato, a gente sabe que a Ponte Preta, a gente até brinca, a Ponte Preta é emoção, né? Então, eu acho que a Ponte começou muito mal o Campeonato Paulista. Eu acho que um jogo que foi primordial ali para a Ponte seguir nesse Paulista, mantendo, né, praticamente a base que tinha do início do Paulista, eu acho que foi aquele jogo do Corinthians, né? Que a Ponte ganhou do Corinthians em casa, e eu acho que ali criou uma falsa expectativa. Você sabe, né, muito bem, né, Corsato, que eu venho acompanhando até através como comentarista de uma rádio do Maurício, né? Eu vinha fazendo esse trabalho lá junto com ele, e assim, desde a primeira partida contra o Santo André em casa, que a Ponte perdeu, né, que foi a estreia da Ponte em casa com a derrota, e a gente chegou até a conversar particularmente, e eu falei que a Ponte Preta realmente, eu não via a Ponte Preta brigando por uma classificação, e foi o que acabou acontecendo, né, até antes da pandemia. E eu acho que essa pandemia foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para a Ponte Preta. E o time da Ponte realmente não se encontrou dentro do campeonato, não vivia realmente um bom momento, e após a pandemia, eu acho
tudo totalmente diferente, um cenário totalmente diferente, né? A Ponte conseguiu uma reabilitação aí extraordinária e classificando, chegando à semifinal e complicando muito o jogo lá contra o Palmeiras, né? Mas a gente sabia que a Ponte já estava no seu limite máximo e agora a gente espera aí com a chegada desses novos atletas que a Ponte contratou aí durante essa transição do Paulista agora para o início do Brasileiro, que possa fazer um brasileiro que pelo menos leve o nome da Ponte a brigar por um acesso à Série A do Brasileiro, né? Porque o ano passado também foi vergonhoso o brasileiro que a Ponte Preta fez. Você tem acompanhado a Ponte Preta, você viu esses 2 primeiros jogos no Brasileiro da Série B, o que você pode projetar desse time? Lembrando que hoje já entrou no bid o Matheus Peixoto e o Luan Dias, mas duas novas caras que vai fortalecer ainda mais o elenco ponte-pretano, né, Marcos? Olha, eu achei que a Ponte fez 2 bons jogos. Eu acho que muitas modificações, né? Muitos jogadores chegando. Não é fácil você montar um elenco praticamente do zero, né? Foi o que a Ponte Preta fez, trouxe aí alguns jogadores nessa transição do Paulista para o Brasileiro. A maioria não pôde jogar o Paulista, né? Acho que nenhum jogou, né, o Paulista. Então, assim, o Brigatti tendo que acabar um Paulista da maneira que foi, já iniciar um Brasileiro com várias contratações, praticamente um time novo, realmente o começo vai ser difícil, mas assim, precisa engrenar, né? Não pode também demorar muito, porque a gente sabe que o processo dentro do Brasileiro, se você começar a ficar muito lá embaixo, depois para sair é muito difícil. Então, mas pelas contratações que a Ponte fez, eu acho que a Ponte pode realmente chegar a brigar por uma subida aí. Agora, é o que a gente sabe, é o que a gente sempre fala, né? Tem que encaixar. O time tem que encaixar. Então vamos ver se a Ponte Preta consegue aí encaixar o mais rápido possível e fazendo aí, tentando brigar pela subida da Série B para uma Série A, que eu acho que é onde a Ponte merece estar. Renê, tem muitos torcedores que não confiam ainda no trabalho do Brigatti, né? O Marco Aurélio foi bem aí na sua colocação, falou que ele gostou das primeiras apresentações, mas é o caso do Vitor Augusto aqui. Ele fala que o Brigatti não tem conhecimento tático nem técnico para levar a Ponte Preta para a Série A. Você acha que essa afirmativa dele procede ou o Brigatti já está pronto realmente para... Olha, eu acho, na verdade, tudo que a gente disser aqui é puro achismo, né? Que é até feio a gente falar isso, é um puro achismo, mas o Brigatti já mostrou, né? Que no Campeonato Paulista, mesmo com a desconfiança de muitos torcedores, o Corsato era um. Ele não tem medo de falar, ele é um cara que fala a verdade. O Corsato mesmo era um que desconfiava desse time da Ponte Preta, que em 10 jogos fez apenas 7 pontos. E ele motivou a equipe, treinou a equipe e levou a equipe quase à final do campeonato, como disse o Marco Aurélio. Então a gente tem que esperar. Eu acho que, como disse o Jacozinho, é muito cedo, né, para que esse time da Ponte Preta seja formado devido à pandemia, devido ao tempo de treinamento, devido, né, ao esquema tático que ele quer botar no time da Ponte Preta. Um jogo perdeu, o outro empatou, quer dizer, está começando ainda o campeonato. Uma coisa que eu queria perguntar para quem esteve lá dentro, o Marco Aurélio esteve muito lá dentro, conhece muito da cancha, é que a gente está ouvindo muito hoje na televisão, onde a gente assiste os jogos, seja de Série A ou de Série B, né, que é o seguinte, os narradores... o Marquinhos caiu, ia fazer uma pergunta para ele ali, mas acho que ele caiu ali devido ao Wi-Fi do aeroporto, né? Ele tá indo... não, voltou. Marcos, é o seguinte, a gente ouve muito os narradores dizerem o seguinte: olha, o campeonato esse ano vai ficar um campeonato igual devido à falta de torcida no estádio. Ou seja, nós vimos aí 2 jogos do Flamengo, o Flamengo, que é o grande nome do Brasil, perdeu os 2 jogos. Ontem tomou 3-0. Nós vimos aí, ele caiu. Então eu vou jogar para vocês também, nós podemos comentar isso, né? Você acha que essa falta de torcida, Corsato, Cerone, vem ajudar ou vem prejudicar times como a Ponte Preta, que dependem, às vezes, muito desse calor humano, desse calor que vem das arquibancadas? Posso responder? Eu acho que a torcida nem ajuda, nesse caso nem ajuda nem atrapalha, porque o time vai jogar em casa sem torcida, mas fora ele também vai jogar, a torcida também não vai estar lá.
Eu vejo aqui nas redes sociais, e até tem o Xande aí que mandou uma mensagem para a gente aí, falando que hoje, né, na Hora da Macaca, que eu apresento lá na Rádio Futebol Interior, ele falou, Corsato, o que você acha? Para mim, o Brigatti não está preparado. Eu tenho uma opinião formada a respeito do João Brigatti. Para mim, ele é um técnico mais do que preparado, né? Ele não tirou a Ponte Preta do rebaixamento por acaso, né? Foi construído por um trabalho. Se você for procurar defeito no trabalho do Brigatti, você vai achar. Como se você for procurar defeito na Arca de Noé, você também vai encontrar algum defeito lá, né? Se você for procurar defeito no Titanic, tanto que ele afundou, você também vai encontrar, né? Então, a história é você procurar e tentar achar os pontos positivos. É claro que tem coisa que ele precisa melhorar. Por exemplo, no jogo contra o Brasil de Pelotas, eu falei na transmissão aqui na Ponte News que o Brigatti, não entendi o motivo dele usar só 2 jogadores. A Ponte, depois dos 25 minutos do segundo tempo, o fôlego da Ponte Preta acabou, né? E ele só fez 2 alterações. E nessas 2 alterações, ele ainda mudou o esquema tático. Ele saiu, o Marco Aurélio que gosta desses números, ele saiu de um 4-4-2 com o Apodi de lateral direito, e a gente tem que frisar isso. Por que estou frisando o Apodi de lateral direito? Porque o Apodi, ele é um lateral falso. O Apodi, ele é um ponta direita. Ele não é lateral. Então, a Ponte, quando tem o Apodi jogando de lateral, não adianta, eu quero que o Apodi marca. O Apodi não marca. O Apodi, ele cerca. Mas marcar, ele não marca, né? E aí, a Ponte entrou no 4-3-3 com o Apodi jogando de lateral, né? Ele mudou o esquema do time. Só que ele só fez 2 alterações das 5 que ele poderia ter feito. E o Emerson Maria trocou seus jogadores e colocou lá pelo menos 3 que eu posso lembrar aqui de cabeça: o Rodrigo, meio campo, o Luiz Henrique, que o torcedor da Ponte vai lembrar, meteu 2 bolas na trave. Uma, o Marco Aurélio, que já jogou bola, sabe, que é aquela bola na trave, não é aquela bola na trave que ela bate na parte posterior da trave, que é para sair para fora. Não, o cara chutou com a parte com a bola pegando do lado de dentro, que era para entrar para o gol. É porque o Ivan, além de ser um goleiraço, o Ivan tem uma sorte danada. Aqui é o seguinte, se sobrar 10 anitas, né, e 11, outra coisa aí, não sobra a Anitta para mim, entendeu? Mas para o Ivan sobra 9, né? Então ele é um cara de muita sorte, né? Mas o Emerson Maria, quando fez as alterações, o time dele, além de ter mais fôlego, ele colocou bons jogadores para mexer no time. Então, tem erro, Brigatti? Sim, tem erro. Agora, a gente colocar aqui, não, o Brigatti não está preparado. Eu discordo, o Brigatti fez um ótimo trabalho depois que saiu da Ponte no Paysandu. Na Ponte Preta ele já tinha feito um ótimo trabalho, foi campeão do Torneio Interior, com a Macaca também. Então, eu discordo disso. Acho que o Brigatti tem competência, sim, para levar esse time da Ponte Preta por uma coisa muito melhor. Agora, o que o Brigatti vai fazer, né, com o Ryan, por exemplo, que fica lá de passageiro, parecendo daqui a pouco o Marquinho, daqui a pouco no avião, olhando o Lázaro subir sozinho e mandar a bola para o fundo da rede. O técnico não tem o que fazer, né? Não dá para fazer nada, né? Mas, Marco Aurélio, eu acredito que, né, nesse lance que o Carlos está narrando aí, está falando, a zaga falhou e o Ivan também falhou, né? Porque ele não foi na bola. A bola, ele poderia ter saído socando a bola, ele não saiu. E a zaga também ficou olhando o camisa 2 que o Carlos falou o nome aí agora. O Lázaro subir sozinho e cabecear do jeito que vocês, o Ivan falhou. Para mim, o Ivan falhou, passado. O Ivan ele ali ele poderia ter já ter ficado um pouquinho mais adiantado na jogada. E a bola foi muito alta. A bola foi muito alta. Então, eu acho que naquela bola, o Ivan falhou. René? Deixa eu só repetir a pergunta que nós respondemos aqui, o Marcos voltou agora. Eu queria repetir, e o Corsato deu a posição dele. Por exemplo, a gente tem ouvido muito dizer, né, que a falta de torcida vai fazer um campeonato mais equilibrado, né? Um campeonato onde os times vão se equiparar um pouco mais, principalmente times como a Ponte Preta, que muitas das vezes necessita aí do apoio, dessa vibração, um time emotivo que vem das arquibancadas. Você concorda com isso, Marcos? Você acha que esse campeonato sem torcida vai ser um campeonato meio que equiparado entre as equipes? Pode falar, Marcos.
Ih, caiu. Voltou, pode falar. Está travando. Até o Marquinhos, a hora que o Marquinhos entrar aí, eu sei que você vota vencido aqui, mas eu não acho que o Ivan falhou, não. Como é que ele ia adivinhar que o Rayan estava na bola primeiro? Ele tinha que sair socando, ele tinha que socar a cabeça do zagueiro da Ponte. O Ivan esperou fazer o serviço que ele tinha que ter feito. Mas a bola, Ceroni, quem vê o lance, se a gente olhar o lance, a bola estava mais na cabeça do Rayan do que na cabeça do Lázaro. Se o Ivan sai para socar, ele tinha que socar a cabeça do Rayan. Né? Como é que ele vai adivinhar que o Rayan não ia subir na bola? Então, eu discordo completamente. Para mim, o Ivan não falhou, porque o zagueiro estava na bola. Se não tivesse nenhum zagueiro lá, não, ele tem que sair na bola. Mas a bola era do Rayan, o Rayan não foi na bola. O Lázaro, tanto que ele nem fez força, ele só jogou a bola para o fundo da rede, porque o Rayan ficou parado, olhando, parecia que não era com ele. Entendeu? E olha que eu pego muito no pé do outro zagueiro e não pego no pé do Rayan. Mas, ô Carlos, o Betão, ele sempre faz um scout, acho que você deve receber também. Ele faz um scout de todos os jogos do Ivan, a porcentagem, quanto que ele defendeu, quanto que ele pulou, ele faz um trabalho até legal. E hoje ele mandou um scout do Ivan, e ele falou que o Ivan falhou no lance realmente, que ele poderia ter saído socando a bola. E eu falei assim, ele falhou, mas a zaga também falhou. Ele até brincou, ele falou assim, a minha função é olhar o goleiro, a zaga é outro problema. Então, eu acho... Quem conhece o Betão sabe que até quando o Ivan não falha, ele fala que falha, entendeu? O Ivan, inclusive o Marco estava com a gente lá o ano passado, e a gente entrevistou o Betão várias vezes, e também o Ivan, né? A gente também entrevistou o Ivan, entrevistamos o Guilherme, que é o terceiro goleiro da Ponte Preta, e todos eles, né, foram unânimes em dizer que para o Betão nada tá bom. O Ivan estava na seleção brasileira, o Ivan, isso ele falou para mim, ele falou, Corsato, eu defendi a bola impossível, e o Betão falava, não, essa aqui você poderia ter feito desse jeito, e não assim. Então, a gente conhece o Betão é um ótimo profissional, mas é um cara exigente como tem que ser mesmo. Mas a minha visão ali é que a falha principal foi do zagueiro. Como é que o goleiro vai adivinhar que o zagueiro não vai tirar uma bola que está na cabeça dele? Não dá para saber isso. René, faz a pergunta agora. Vamos ver agora se o Marcos ali estabilizou a internet no aeroporto. O Marcos, é o seguinte, rapidinho a pergunta. Você acha que o campeonato vai ser equiparado devido à falta de torcida? Está ouvindo aí? Está dando um pouco de ruído de você. Pode repetir, René. Veja se você ouve agora. Você acha que a falta, sem as torcidas, o Campeonato Brasileiro, da Série A e B, vai ser mais equiparado por falta de torcida? Faz muita diferença, René, muito. Assim, a mesma coisa que você chupar a bala com papel. Porque é totalmente diferente, cara. E outra, a essência do jogador profissional é estar vivendo ao lado do torcedor, mesmo quando é criticado. Né? Então, assim, é uma situação que realmente deixa o jogo como se fosse um jogo amistoso, como se fosse um jogo treino. É a sensação que dá. Né? Então, assim, vou te dar um exemplo. O Flamengo hoje. O Flamengo está passando uma dificuldade muito por causa da ausência da sua torcida. Entendeu? A torcida do Flamengo faz uma grande diferença. Né? E a gente vê que o Flamengo perdeu um pouquinho disso também. Então, mas a torcida faz muita diferença. Eu acho que o futebol sem o torcedor realmente fica um futebol sem graça, fica um jogo sem motivação, né? Fica um jogo muito, muito frio. Então, aí nós brasileiros estamos acostumados com o calor da torcida, nós atletas, né? Carlos, pode fazer a sua pergunta, por favor. A gente tem esse tudo de jogar ao lado do setor. Eu estou só fechando o microfone, Marco Aurélio, porque está dando muito ruído, mas eu abro na hora que você vai responder, tá bom? Pode te perguntar, Carlos. Grande Marquinhos, a opinião do Marcos é completamente diferente da minha, né?
Mas, na verdade, a pergunta do René era se ia fazer diferente para os times, fazer diferença para os times dentro do campo, né? Mas eu tô com o Marco Aurélio. O futebol sem a torcida, o torcedor, afinal de contas, né? Eu estou aqui porque sou torcedor da Ponte Preta e tenho habilidade para falar no microfone, mas é uma paixão realmente. Mas a pergunta era dentro do campo se faz a diferença. A minha opinião é que não, porque o time vai jogar em casa sem torcida, mas fora também. E a gente colocar, né, o nosso negócio aqui é Ponte Preta, mas eu entendo o que o Marco Aurélio colocou aí, mas a gente falar que o problema do Flamengo é só falta da torcida, né? Você tem que pegar de um tudo, né? Como diria minha mãe. O Rafinha no banco de reserva, o Gerson jogando de centroavante, o Felipe Luiz jogando de zagueiro. Aí ninguém merece, né? Aí tem que ter que falar também do treinador, né? Que chegou lá e quis mudar tudo, né? Acha que está jogando futebol de botão e não está mexendo com jogadores, com seres humanos. Então, eu acho que é muito pouco, né? A gente falar que um time ganhou por causa da torcida ou um time perdeu pela falta ou pelo excesso de torcida. Acho muito pouco. No campo, não acredito que vai fazer muita diferença, mesmo porque ontem, quem teve a oportunidade de ver, e o Marcos falou, parece jogo treino. Ah, tá, o jogo do PSG ontem com o Atalanta foi jogo treino aquilo, né? Sem torcida, aquilo foi jogo treino, né? Hoje o RB lá, o Bragantino Internacional contra o time do Atlético Madrid, né? Também foi jogo treino, aquilo sem torcida, né? Não tem torcida. Mas faz muita diferença, Corsato. Que quem tá de fora assim não percebe, mas para nós jogadores faz uma certa diferença assim. Com certeza o jogo seria, de repente o jogo poderia ter uma outra linha. Então acho que sem o torcedor fica muito complicado. Mas assim, tem que jogar, né, Corsato? Não, mas a ideia é essa, a pergunta foi isso mesmo, para a gente debater isso, porque todo mundo está dizendo, né, que o campeonato vai ser equiparado, porque, como você disse, Marco, tem time que precisa da torcida, Flamengo, Corinthians, a Ponte Preta é uma que muitas das vezes nós já vimos um milagre acontecer com a Ponte Preta, porque a torcida vai para cima, a torcida ajuda, o 12º jogador é o que vai empurrar o time, e o Marcos viveu isso aí lá dentro, né? Então, a pergunta foi essa, dentro de campo vai ser equiparado, as equipes vão estar iguais devido a esses, entre aspas, né, coisa amistosos aí? Então, só complementando, Marco Aurélio, hoje o entrevistado que a assessoria de imprensa da Ponte Preta disponibilizou foi o Zé Roberto. E essa foi uma pergunta que eu fiz. Como que ele está sentindo esse novo momento do futebol mundial, que as equipes estão jogando sem torcida, tem aquela torcida virtual lá que não resolve nada, tem o som também ambiente que os encarregados de som dos estádios colocam, mas isso aí não muda em nada, né, para o jogador, porque o que ele quer mesmo é o calor vindo da arquibancada, né, meu cara? Como eu falei, independente de qualquer coisa, o jogador tem que jogar. Ele sabe que aquilo ali está valendo 3 pontos, já é o campeonato. A gente fala, Costa, eu quis dizer um pouquinho assim, que vira uma coisa, parece um jogo treino, porque realmente você não tem aquele calor de fora, né? E foi o que o René falou. A Ponte Preta às vezes consegue, de repente, reverter um jogo que está perdendo de 1-0 por causa da força da torcida, por causa dos lances de perigo que faz com que o time pressione e faça que conquiste a virada. Então esse tipo de coisa ajuda muito, principalmente quando você está perdendo, né? Então assim, agora, como a gente está falando, são 3 pontos, começou o campeonato e tem que ser jogado da melhor forma possível. Agora, o Marco Aurélio, o torcedor porto-pretano é engraçado. Muitos eles cobravam que a Ponte Preta precisava ter meia de qualidade, hoje a Ponte Preta tem 2. E os 2 estão jogando. E o torcedor fala que os 2 não podem jogar junto. Você jogou com o Piá e vocês eram 2 meias habilidosos. E deu certo, né? Por que na Ponte Preta não pode jogar com 2 meias de qualidade, como a Ponte Preta tem o João Paulo e o Camilo? Desculpa, eu não entendi. Chiou muito, Serrano. Repete para mim, por favor.
Não, a pergunta é a seguinte: o torcedor critica muito que a Ponte Preta está jogando com 2 meias de qualidade e esses 2 meias não estão respondendo, não estão correspondendo. E você jogou com o Piá, também que era um meia habilidoso, e dá para jogar com 2 meias, não dá? Como a Ponte Preta vem jogando? Olha, o Serrano não entende muito bem, porque tá chiando muito aqui, tá? Me desculpa aí, tá? Tá chiando muito. Mas assim, eu vou até comentar em cima do pouquinho que eu pude entender da questão de meia. Hoje tá se fazendo muito pouco meia, né? No futebol. Hoje o meia tem um pouquinho mais de velocidade, tem um pouquinho mais de agilidade. Os treinadores já colocam esse jogador para beirada. Faz esse antigo meia, né? Que tinha uma certa velocidade, tinha uma certa mobilidade, ser um jogador de beirada. Né? Então, assim, eu vi o Camilo jogar, eu achei que o Camilo tá vindo muito atrás de buscar bola, por exemplo, o Camilo que tá na ponte, né? Ele tem que ser um jogador de armação, é um jogador que ele foi artilheiro do Mirassol, estava sendo artilheiro do Mirassol no Paulista. Então, eu acho que é um jogador que tinha que ser um pouquinho mais utilizado, chegando um pouquinho mais à frente. Ele pegando uma bola para municiar os atacantes. E ele vem muito buscar bola, né? Pelo menos nesses jogos que eu vi da Ponte Preta, eu achei muito isso. Então, assim, porque não estão mais se fazendo meias como antigamente, né? Eu acho que o Camilo, alguns outros jogadores que ainda tem aí, são já daquele pessoal da antiga. Então, tem uma certa dificuldade hoje para se jogar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a criar uma situação para a gente começar a fazer meias de novo, de ligação, meia que chega, que faz gol, meia de velocidade. E hoje, quando se tem um pouquinho mais de velocidade, eles estão colocando esse jogador para fazer uma situação de jogar mais pela beirada. Então eu vejo isso aí que prejudica muito o futebol nosso aqui brasileiro, porque tinha essa característica de ter os meias que chegavam, faziam gol. Hoje os volantes estão fazendo isso. Então a gente perdeu um pouquinho essa essência dos meias. Era nesse ponto que eu queria chegar, o Carlos e Renê. O Jacó foi muito inteligente, que o Camilo está jogando errado. No Mirassol, ele armava as jogadas, ele não vinha aqui atrás buscar o jogo. E talvez por isso que os dois ainda não renderam o que tem que render, porque estão jogando errado, né, Carlos? Então, Seroni, não é que eu quero fazer o advogado do contra, não é isso, mas quem pegar a Ponte Preta hoje, a Ponte só tem um jogador de marcação. O Luiz Oyama, eu confesso que achei que ele era volante. Mas ele não é volante, não. Ele aparece na área toda hora, ele é jogador de meio campo. E se o Camilo, por exemplo, deixar o Dauan começar as jogadas para a Ponte Preta, nós estamos dentro d'água, né? Vai fazer a mesma pontuação que fez nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Então, cara, chega a ser uma análise muito superficial. Por exemplo, o Marco Aurélio, que está aqui, era um meio-campo ofensivo que fazia gols. Quantas vezes o Marco Aurélio não teve que vir buscar a bola aqui perto do zagueiro porque o time não tinha saída de bola? Isso é função do meio-campo. O cara que sabe jogar, ele tem que fazer isso. Eu não acho, não, que o Camilo está jogando errado. Não acho que o João Paulo está jogando errado. O João Paulo, nesses 2 jogos, talvez não tenha se apresentado bem. O Camilo está nitidamente sem ritmo de jogo. Né? Nitidamente, o João Brigatti, na entrevista coletiva depois do jogo contra o Brasil de Pelotas, ele falou, né, uma pergunta, inclusive, do nosso repórter, o Wendel Coral, né, perguntando a respeito da alteração do Moisés para o Camilo. Aí ele mudou o esquema tático do time, fazendo de 4-4-2 para 4-3-3. Ele falou que o Camilo é uma substituição quase certa, né? O primeiro tempo do Camilo, o Camilo dá bola entre as pernas do jogador, ele acha um jogador bem colocado. Eu não acho que ele está jogando errado, não. Com 2 jogos, Seroni, mais uma vez eu quero até pedir aqui para a nossa nação, para o torcedor ponte-pretano, se a gente ganha esses 2 jogos, não dava para dizer que a Ponte já estava com acesso garantido. E se perdesse os 2 jogos, que não foi o caso, tá tudo perdido. Eu fiz um raciocínio ontem no nosso programa, no Hora da Macaca. O América Mineiro, ano passado, em 10 rodadas, o América Mineiro venceu 1 jogo, empatou 3 e perdeu 6. O América chegou na última rodada do campeonato dependendo só dele. Perdeu para o São Bento em casa e jogou tudo por água abaixo. Né? O América veio melhorar no campeonato na 11ª rodada contra a Ponte Preta no Majestoso, aquele jogo que ele ganhou de 1-0
ali a Ponte reabilitou o América. Então, o América ficou 10 rodadas para fazer 7 pontos. Está tudo perdido? Não, não está tudo perdido, né? E a gente tem que ter um pouco de paciência. O Marco Aurélio colocou aí, eu fiz uma conta também, a Ponte trocou 50% dos jogadores de linha. Isso não é legal, isso não é bom, mas você vai querer o quê de um time que sofreu no Campeonato Paulista? Tinha que mexer mesmo, tem que trocar. Não estou dizendo que está tudo certo, não é isso, né? Mas achar que a Ponte ia fazer a campanha do Gilson Kleina, 9 jogos, ganhar 7 também, é acreditar também que Papai Noel existe, né? Mas, o Marco Aurélio, esse comentário foi meu. Eu que falei que o Camilo está jogando errado, está mal escalado. Agora eu queria a sua opinião aí, porque você jogou ali, né? Naquela meia. Sabe o que acontece, Rony? Hoje, o que está acontecendo? É o que eu falei. Quando o jogador tem um pouquinho mais de velocidade, eles colocam ele de beirada. E quando ele é um jogador com menos mobilidade, um meia com menos mobilidade, com mais qualidade, eles recuam ele para jogar de volante. É isso que está acontecendo. Então, a gente vê hoje aí a maioria dos volantes, né, que estão começando a ser criados, aí, os volantes que, quando apareceu o Elias, o Paulinho, que os meias começaram a ficar muito marcados e os volantes começaram a fazer uma função de meia. Então, o que começou a acontecer? Os meias que não tinham uma característica de muita chegada recuaram, porque tem a qualidade no passe, e os meias que tinham uma chegada melhor, era um jogador mais rápido, eles fizeram esses jogadores jogarem pela beirada, né? Que aí começou a se criar esses atacantes de beirada que a gente chama hoje. Então, assim, então fica muito vago essa situação, por exemplo, do Camilo ter que buscar a bola. Se os dois volantes não tiver qualidade para essa bola chegar no Camilo, ele vai ter que vir buscar a bola, porque senão ele não vai jogar, né? Então tem essa dificuldade hoje no futebol brasileiro, de não se criar meia, né? E hoje essa saída de bola está sendo muito prejudicada por conta disso, né? Então estão tentando fazer com que os meias que têm uma boa saída de bola recuar para que seja o volante com essa saída de bola, para que a bola chegue nos atacantes, porque hoje a gente não tem mais meia de ligação. Então, René, a culpa aí é dos treinadores, né? Porque quando você tem material humano de qualidade, você recua para jogar de volante para armar uma jogada rápida. Estão matando com os meios, né? Nesse sentido que o Marco Aurélio Era isso que eu ia dizer, né? Hoje, a gente sempre debate aqui na Ponte News, às vezes, a falta desse meio de ligação, que o Marco disse muito bem, não existe mais, né? E a pergunta é, você que está com a peneira, vai trabalhar com essa garotada, que vai mostrar esse futebol, por que é que não tem mais, o Jacozinho, por que é que não existe mais esse meia de ligação, esse meia que bate falta, esse meia que olha para o ponta ou para o lateral, seja lá o que for, e fala, olha, desce que eu vou dar bola no pé daqui a 30, 40 metros. O que é que está acontecendo com o nosso futebol, hein? Tática, né? De uns anos para cá começaram a se criar esses 3 atacantes, né? Um centralizado e 2 atacantes de beirada. Então começou a se criar, a se jogar com 3 atacantes. Eu já falei isso aí várias vezes. Até hoje eu não entendo, tá? Até hoje eu não consigo entender o porquê disso, né? Tudo bem, se você me joga com 3 atacantes, mas quando uma bola está do lado direito, o atacante fecha por dentro para fazer um segundo atacante de chegada, tudo bem. E o meia chegando por trás, beleza. Mas o que acontece hoje, na maioria das equipes? O atacante tá com a bola do lado direito, o atacante do lado esquerdo ele está lá na outra beirada, esperando a bola chegar do lado dele. E é isso que eu não entendo hoje no futebol, que esse esquema de jogo que eles colocam, porque a sua chegada diária fica muito fraca, né? Você não tem aquela chegada forte. Então, quem fazia essa jogada chegar forte? Porque você tinha 2 meias, geralmente, na minha época, se jogava muito no 4-4-2, né? A gente tinha os 2 atacantes, os 2 laterais tinham a passagem, né, livre para poder passar. Você tinha os 2 meias que chegavam, os 2 atacantes que também jogavam um pouquinho mais centralizado entre o lateral e o zagueiro. Então, assim, você tinha uma efetividade de chegada na área. Hoje, quando um jogador vai na linha de fundo, ele praticamente só tem o centroavante centralizado e o meia que chega de trás, porque o outro atacante ele não fecha por dentro, né? Então, é esse tipo de coisa que eu não entendo.
porquê desses esquemas de 3 atacantes se o atacante de uma beirada não fecha para fazer uma posse de bola, uma virada de bola. Então, assim, eu não entendo. Então, por isso começou a se acabar com esse meia de ligação, porque começou a jogar muito sozinho, porque você tem 3 atacantes e esse meia tem que fazer a função de 2 meias, né? Sendo que os jogadores estão sempre muito afastados dele, está sempre muito longe. Então aí tem que ter essa chegada dos volantes para poder suprir esse outro meia de ligação que hoje, para mim, falta dentro do nosso futebol brasileiro. Carlos Corsato? É bem isso, o Marco Aurélio foi preciso aí, né? Neste caso específico do Camilo e do João Paulo, eu penso assim também. Eu prometi que eu não iria mais tocar no assunto, mas eu queria saber a opinião do Marco Aurélio a respeito da dispensa do centroavante, do Roger, né? E uma das coisas que foi colocada aí, não pela diretoria, porque até agora a diretoria da Ponte não explicou, né, o motivo da saída do jogador. E o jogador também nas suas redes sociais, e eu acho que isso mostra o caráter do jogador, porque eu não gosto de pessoas que saem de um lugar, né, e vão para o outro e saem metendo o pau no lugar que estava, sabe? Eu não gosto disso. E o Roger, ele mostrou todo o seu carinho pela Ponte Preta, e isso é muito bacana, e também mostrou aí o seu caráter, porque depois que ele não é mais jogador da Ponte Preta, ele poderia falar o que quisesse, usar as redes sociais, e não foi isso que fez o jogador. Mas eu quero analisar dentro do campo, né? E o Roger reclamava muito dos jogadores dentro do campo. Quem viu o Zé Roberto jogar, e pelo amor de Deus, hein? Tô torcendo pro Zé Roberto, quero que ele seja artilheiro do Campeonato Brasileiro com 30 gols, porque ele fazendo isso eu vou ficar muito feliz, né? Mas o Zé Roberto teve um lance no primeiro jogo da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro contra o América, que antes do Bruno Rodrigues pegar a bola, ele já estava reclamando que o Bruno Rodrigues não ia tocar a bola para ele, né? Além de reclamar demais com o juiz. Esse era um dos problemas do Roger. E o outro problema, o Roger só faz gol de pênalti. No primeiro jogo, a Ponte não empatou, porque o João Paulo perdeu um pênalti. Você consegue entender a dispensa do Roger, ou Marco Aurélio? Opa, Sato, eu acho que eu consigo entender até mais pelo lado do Roger, tá? Eu acho que o Roger começou a ficar meio desgastado, né? Com toda essa situação, dele começar a reclamar demais, e outra, principalmente do time da Ponte ter criado time muito do ano passado, do brasileiro do ano passado para cá, times abaixo da média, né, Corsato? Então, o Roger é um cara que vive de ser municiado, é um jogador de definição, não um jogador de construção, né? Então, o Roger precisa ter ao lado dele jogadores que façam essa bola chegar. E isso aí a gente sabe muito bem disso, que desde o ano passado essa bola chegava praticamente todas divididas. E você pode ver que a maioria dos gols que o Roger fez, né, pela Ponte, foram bolas que sobraram, não bolas trabalhadas que o Roger chegou ali e definiu. Então eu acho que a dispensa do Roger, eu acho que foi de comum acordo, eu acho que principalmente por causa do Roger, né, porque já estava tendo um desgaste muito grande, já era um jogador que estava começando a ser questionado, né, por não conseguir fazer o que ele sabe fazer, que é gol. Então acho que começou a se criar uma situação muito em cima do Roger, mas eu acho que a culpa maior não foi do Roger. Eu acho que a culpa maior é realmente das equipes que foram montadas pela Ponte Preta, que o Roger é um jogador de definição, não de construção. Então ele precisa ter jogadores de qualidade ao lado dele. E a Ponte Preta desde o ano passado não tem mostrado, não tem criado esse tipo de situação para que o Roger pudesse fazer o papel dele, que era fazer gol. Marco Aurélio, como é que está seu tempo? Você dá para ficar mais um pouco? Como é que dá? Como está seu tempo aí? Não, estou tranquilo. Tranquilo? Tô então, tranquilo. Nós estávamos debatendo semana passada que agora que a Ponte Preta tem 2 meses de qualidade, que o time se qualificou, mandaram o Roger embora. E era a oportunidade que ele merecia para mostrar o futebol dele, né? E acabou sendo preterido disso por conta sei lá o que, né? Olha, Cerone, para mim o Roger era um jogador muito importante para a Ponte, tá? Para mim o Roger, primeiro que ele tem a cara da Ponte,
É um cara que, como a gente fala, né, corre sangue na veia realmente do Roger como jogador. É um jogador já com uma certa idade, então ele vem daqueles jogadores antigos que não gosta de perder, não gosta de deixar de sair de um jogo sem fazer um gol. Você via isso no Roger. Só que tudo tem um certo limite. O Roger estava passando um pouquinho desse limite por causa disso, porque às vezes ele não conseguia fazer o gol e ele vinha perdendo oportunidade, né, Cerrone e Cossato, René, que antes ele não perdia, mas já por causa desse questionamento. O jogador fica pressionado. Então eu acho que o Roger seria um cara assim, muito importante para a Ponte Preta, principalmente por causa da sua posição, porque hoje é muito difícil você achar um jogador hoje, um centroavante, que saiba definir igual o Roger sabe. Então eu acho que para mim foi uma perda grande para a Ponte Preta ter dispensado o Roger no início dessa transição do paulista para o brasileiro. René Marcelo. Eu estava lendo aqui a opinião, né, de alguns internautas que participam com a gente, né, quero agradecer, e o Renato Alvarenga está dizendo aqui, né, que disse o Marco Aurélio agora, não é que ele diz aqui, o Roger não estava jogando nada, não é que não estava jogando nada, chega num estágio, né, em que o jogador de tanto receber porrada e o time, como o Marco Aurélio disse, não ajudar, como ele disse, ele tinha que ser municiado, ele é um artilheiro, artilharia, o nome já diz. É o cara que vai receber e vai matar, ponto. Ele não tem que criar jogada, ele não tem que dar toque de lado, ele não tem que ficar armando o time da Ponte Preta. O Roger vai ser sempre lembrado, depois ele diz aqui, né? Quando sobrava, ele não fazia. Mas não é que não fazia, é que ele já estava pressionado. Essa é que é a grande verdade. Ele disse aqui, mas será a mesma história do Washington quando chegou. Vai virar ídolo. Vai virar, não. O Roger já é ídolo da Ponte Preta. Por onde o Roger passar, por onde ele for jogar, os caminhos que ele trilhar daqui para frente, ele vai ser sempre lembrado como o Roger da onde? O Roger da Ponte Preta. Assim como Washington, coração valente. Washington de onde? Da Ponte Preta. Washington, né, a gente lembra de cá, mestre de cá de onde? Da Ponte Preta. E podemos citar aqui 50 nomes, até mais, que passaram aí pela Ponte Preta. Renato Cajá. Quem lembra de Renato Cajá da Ferroviária? Eu lembro, porque eu narrava jogos da Série 3, então conheci Renato Cajá na Ferroviária. Mas se falar para qualquer um hoje de Renato Cajá, da onde ele vai lembrar? Da Ponte Preta. E assim por diante. Podemos citar inúmeros aqui. Então, eu quero dizer para o Renato que o Roger, na minha opinião, assim como o do Marco Aurélio, fez muito bem agora em acertar a sua saída, seguir o seu caminho, até porque eu acho que do modelo em que joga-se hoje no Brasil, há muito poucos clubes para colocar o Roger como esse artilheiro, esse camisa 9, para matar a jogada. E é difícil, ele passou pelo Ceará, fez gols, foi no Corinthians, não foi feliz, né? Por quê? Pelo esquema de jogo. Hoje ninguém mais monta, só se eu estiver muito errado, ninguém mais monta esquema de jogo favorecendo o cara, o artilheiro, o cara que faz gol. Corinthians está tentando fazer isso com o Jô, tá vendo? Ó, não está dando em nada, quer dizer, tudo mudou no futebol, né, Marquinhos? Corneta, hein, né? Não, não estou falando do jogo, estou falando do esquema. O Jô é a mesma coisa que o Roger. É o cara que é para matar. Não é o cara que é para dominar no peito, olhar o cara descendo e abrir a bola, depois. Não. O cara dentro da área é para matar. Você sabe que o Renato, você tem toda a razão. A questão do Corinthians. O Corinthians é um time que qualquer centroavante ali, cara, realmente passa uma certa dificuldade para fazer gol, né? Por quê? Por causa do esquema. Né? O esquema de jogo que o Corinthians vinha utilizando era muito prejudicial para um centroavante. Se o centroavante não tivesse uma certa mobilidade, praticamente o cara não aparecia no jogo. Então, quantos centroavantes passaram no Corinthians que não fizeram gol? O Roger e vários outros, né? Mas por causa do quê? Por causa principalmente por causa dessas situações, dos esquemas de jogos que esses treinadores têm colocado hoje em dia, né? 2 atacantes de beirada, muito beirada, entendeu? 1 meia só e 2 volantes, né? E aí eles facilitam muito a chegada do volante, mas o meia não se trabalha muito. Então eu acho que dentro das características das equipes que estão sendo criadas, é muito prejudicial para o centroavante hoje de origem. É muito difícil se encaixar no time, como um Corinthians, como uma Ponte.
Você vê o Flamengo, os atacantes não tem uma posição fixa. É por dentro, é por fora. O Bruno Henrique movimenta muito, o Gabigol movimenta. É movimentação. Esse foi o futebol que eu aprendi. Não esse futebol de hoje em dia que põe um na beiradinha, põe outro na outra beirada, um centralizado, joga com um meia só e quer que o meia faça milagre, quer que o atacante faça milagre. Então os jogadores como o Rod realmente têm uma dificuldade muito grande hoje para se encaixar em qualquer equipe do Brasil, por causa do seu esquema de jogo. Ô Carlos, responde aí para o Cecílio Gabriel também, que ele está questionando aí. E já pode fazer a pergunta para o Marco Aurélio também. Tá, bacana. Agora, o Marco Aurélio, como tá no nosso time também, o Marco Aurélio é comentarista, né? E é legal esse bate-papo aqui, mas, assim, a única coisa que eu só para completar aqui do Renato, você tem toda a razão. O Roger hoje já não faz parte mais do time da Ponte Preta. Eu desejo muita sorte para o Roger, só não quero que ele faça gol quando ele for jogar com a Ponte Preta, mas desejo muita sorte para o Roger. Mas eu só acho, né, que é um discurso que a gente não consegue entender, porque quando ele não tinha meia, ele era criticado. Agora tem meia, ele manda embora. E eu, de boa, eu conheço um pouco de futebol, conheço um pouco desse negócio aí. Não fui bom jogador, mas o jogo dentro do campo, acho que eu entendo um pouco. Eu não vejo diferença no futebol do Zé Roberto com o futebol do Roger, com todo o respeito. Não vejo diferença no futebol do Matheus Peixoto com o futebol do Roger. Esse Matheus Peixoto é um jogador que faz gols. Mas o Matheus Peixoto, ele era a terceira opção no time do Red Bull Bragantino, né? E você vai falar, não, mas o Red Bull Bragantino tem o Ítalo, tem lá também o Alejandro, jogador que era do Atlético Mineiro, e que o Red Bull comprou, e não sei não se fez um bom negócio, o Matheus Peixoto não estava jogando lá. Então, a única coisa que eu pedia, né, era uma chance a mais para o Roger. Mas se eu for levar nessa informação que o Marco Aurélio passou para a gente, que veio um pedido do Roger, então, se o Roger pediu para sair, né, na ideia do Marco Aurélio foi isso, o Roger já estava desgastado, mas eu não acredito, o Roger é um cara que sempre jogou sob pressão, né? O Roger é daqueles caras que eu gosto, que sabe que a carne boa e o feijão bom, ele só fica bom na pressão, né? Se não tiver pressão, não tem como, né? Então, nesse caso do Roger, agora o torcedor tem toda a razão e o Renato, estou com você, Renato, o Roger já é passado. A gente tem que falar dos que estão aqui, como eu disse, vou repetir, eu quero que o Zé Roberto faça 30 gols. O Cecílio Gabriel está dizendo aqui para a gente escalar o time da Ponte. Cara, é uma batata muito quente para a gente fazer, né? Mas, por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu faria nesse time da Ponte. Por exemplo, e não é pegando no pé do Apodi, pelo amor de Deus, eu queria deixar isso bem claro, que eu nem conheço o cara. Mas, para mim, o Apodi não é lateral, né? E a Ponte, quando joga com o Apodi, amanhã, por exemplo, o técnico do Vitória vai pegar a escalação, o press kit da Ponte Preta, vai ver lá, 22, Apodi. Por onde ele vai atacar? Vai atacar pelo lado esquerdo da Ponte, pelo lado direito da defesa da Ponte, pelo lado esquerdo dele. Então, se sou eu, dou uma mexida nessa lateral direita. Eu vi um torcedor aqui, eu perdi, o Roberto Lima, colocando aqui, Dauan e Apodi, ninguém merece. Concordo com o Roberto Lima, acho que são os dois pontos fracos desse time da Ponte hoje, né? Além do Wellington Carvalho, mas eu vou colocar o Wellington Carvalho aqui porque o Luizão não está podendo jogar e a Ponte está com o Wellington Carvalho. Não estou entendendo nem por que o Alisson não está jogando. Mas a Ponte tem realmente esse problema ali nesse lado. Eu faria um teste. Eu colocaria o Dauan para jogar de lateral direito, já que o Matheus Oliveira, né, o Matheus Alexandre, né, Ceroni, nem no banco fica, né? Então já dá para saber que o Brigatti não quer contar com ele. Jogador que era da Ponte Preta e a Ponte negociou com o Corinthians emprestou para a Ponte de novo. Ele é o único lateral de ofício desse elenco da Ponte Preta. A Ponte vai precisar contratar um lateral. Mas eu faria uma modificação ali. Eu colocaria o Dauan para jogar de lateral direito para o jogo de amanhã e colocaria o Neto Moura para fazer essa dobradinha com o Dauan, porque o Neto Moura já jogou de lateral, apesar de não querer jogar mais de lateral direito. E quando o Osman e o Matheus Peixoto tiverem condições, o Matheus Peixoto vai brigar ali com o Zé Roberto, mas o Osman, eu vejo ele na posição do Bruno Rodrigues. Agora eu pergunto, né, para o Renê, para você, Ceroni, até para o torcedor da Ponte Preta, dá para tirar o Bruno Rodrigues do time? Acho que não, né? O que ele vem jogando é um absurdo, né? Se o Brigatti fizer isso, ele cai em desgraça realmente com a torcida, porque o menino está jogando a fina da bola, reencontrou seu futebol, né, o Carlos? E ele só precisa
soltar um pouco mais a bola, né? Ele dribla muito e esquece que tem companheiros que pode ajudar ali, fazer um 2 tal. Aquele lance do gol que ele perdeu, que eu acho que ele fez o certo, mas se ele toca para trás, ele pegaria 2 jogadores vindo de frente. Então, eu acho que, às vezes, a ansiedade atrapalha um pouco o jogador, né? Não sei o que o René quer falar também. Olha, eu não tenho acompanhado os jogos, né? Esses 2 primeiros jogos da Ponte Preta. Então, é até difícil a gente tecer algum comentário. Gostaria de estar mais ligado, mas esse processo de transição minha Portugal-Brasil, eu não tenho conseguido, na realidade, assistir os jogos. Eu prefiro esperar vocês dois falarem, vocês que estão aí todos os dias acompanhando o dia a dia da Ponte Preta, mas eu acho que com esse time que a Ponte Preta vem trabalhando, com esse trabalho que o Brigatti vem fazendo, eu acho que nesse campeonato, que eu também considero equiparado, mesmo que o Corsato diga que não, mas eu considero sim que os times vão sentir um pouco da falta da torcida, eu acho que a Ponte Preta pode dar trabalho e pode chegar à Série A, né, com toda a tranquilidade do mundo. Basta montar esse esquema e utilizar as 5 substituições, como você disse que no jogo de ontem usaram 2, foi isso, Corsato? Apenas Sim, 2? No jogo de terça ele só fez 2 das 5 que ele tinha direito. Então, se tem 5 e se tem o que se mexer no esquema, eu acho que o Brigatti vai saber utilizar isso na hora certa. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente tecer algum comentário aí da Ponte Preta. Eu menos ainda, porque eu não assisti nenhum dos 2 jogos da Ponte Preta. Agora aqui, as contratações que a Ponte tem elenco, né, Ceroni? A Ponte com o Matheus Peixoto, a Ponte contratou 11 jogadores. Então, o Brigatti, ele vai ter que mexer esse time aí, mas a gente vive uma realidade diferente, né? Hoje, eu faço as escalas lá no futebol anterior e estava pegando os jogos, a gente até se perde, Ceroni, porque lá no futebol anterior a gente tem que fazer jogo de vários times, né? Mas, por exemplo, se você pegar só a Ponte Preta, por exemplo, a Ponte jogou terça, joga sexta, joga terça de novo e assim vai embora. É de 3 em 3 dias. Não vai dar para treinar. Eu imagino que o que cada treinador deve estar pensando, olha, vamos colocar aqui uma espinha dorsal com 5, 6 jogadores e a cada uma semana, a cada 3, 4 jogos, vamos ter que mexer nisso, porque não há pulmão, né, Ceroni, que suporte e que aguente essa carga de jogos. Vai ser jogo em cima de jogo e eu acho que a Ponte está certa. Tem que contratar 2 jogadores por posição. O problema é que isso acho que é para todo torcedor da Ponte, né? A Ponte necessita de um lateral direito. A Ponte não tem um lateral direito. E eu não acredito que dá para você fazer um campeonato seguro sem ter um cara para jogar de lateral direito ali e ajudar a Ponte Preta nessa posição. Mas eu acho que eles, a princípio, está fechado as contratações, né, Carlos? Eles vão sentir o elenco nas 10 primeiras rodadas, 15 primeiras rodadas, para daí sair a caça de reforços. Eu não acredito que, por esses dias, a Ponte Preta apresente novos laterais. Está carecendo realmente de lateral e esse vai ser um setor que a Ponte Preta vai ter que correr atrás realmente. Mas eu acho que o Brigatti, tendo 5 opções para mudar a equipe, e ele não faz, ou ele não está acreditando nos jogadores que ele tem no banco, ou ele fica naquela, pô, se eu mudar e o time cair vertiginosamente, a culpa vai vir em cima de mim. Então, acho que por isso que os treinadores, não estou culpando só o Brigatti, eu acho que todos os treinadores estão deixando um pouco esse lado de mudanças, colocar 5 mudanças, para se resguardar também, né, Carlos? E você falou do Matheus Peixoto, eu acho que esse vai ser o centroavante da Ponte Preta. O cara tem 1,90 m de altura, joga ali dentro da grande área, sabe fazer o métier ali dentro, e eu acho que logo ele vai estar como titular. Mas eu acho que o Zé Roberto veio para ser titular, mas né? ele é jogador de beirada, né, Carlos? Ele está jogando sacrificado. Não, eu já ouvi essa história de que ele é jogador de beirada, até a entrevista coletiva do Brigatti. O Brigatti disse que foi feita até uma pergunta, se não me engano, foi o Fernando César que perguntou, nosso companheiro, perguntando porque ele estava vindo muito para buscar o jogo. E quando o centroavante faz isso, é a mesma história do meio-campo, que tem que buscar a bola aqui entre os zagueiros, né?
é porque ele está vendo que a bola não está chegando, né? E aí o Brigatti falou, não, fui eu que pedi para ele sair da área. O que eu entendo do futebol, porque eu tô percebendo que as pessoas pensam assim, num centroavante, por exemplo, um centroavante poste. Esse centroavante poste, nem o Roger era centroavante poste, né? Então, eu acho que o Zé Roberto, esse sim veio para ser titular da Ponte como centroavante ali. A bola tem que chegar mais nele. No primeiro jogo, ele teve 3 oportunidades, teve uma que ele deu lá, uma meia bicicleta e quase fez o gol. Ayrton, o goleiro do América, foi para ela, fez a defesa. Então, eu acredito que o Zé Roberto foi contratado para ser o titular, mas a Ponte precisa de jogador para revezar com esses caras. Eu estou pensando aqui, enquanto a gente falava, né, falava inclusive até de lateral, eu estou pensando aqui se, por exemplo, amanhã, e ó, pelo amor de Deus, eu não quero isso, mas se amanhã, por exemplo, o Apodi se contunde, como é que vai fazer essa lateral direita? Você Serano, está dizendo aí que eu não acredito que a Ponte fechou a casinha para contratação, não, porque o Gustavo Bueno é um cara muito inteligente, que lê futebol, conhece futebol e sabe que a Ponte tem problema na lateral direita. Então ele só não anunciou ainda porque não tinha ninguém no mercado que talvez fosse interessante para a Ponte Preta. Mas eu não acredito não, porque se o Apodi, por exemplo, não puder jogar na próxima partida, como é que a Ponte vai fazer? Vai ter que improvisar. Não tem lateral. Eu acho que foi um despiste também, porque eu tive informação de diretores que o ciclo estava fechado e que eles iam sentir esse começo de campeonato para repensar novas contratações, ver os setores que careciam, e a gente já está sentindo carência nas laterais, né, Carlos? Eu não sei o que o René pensa de tudo isso, mas eu acho que se começar a esperar muito tempo também para contratar, né, René, vai sobrar migalha, como sempre. Nós estávamos falando no final do Campeonato Paulista, né, que a Ponte havia feito contratações que não podia disputar as semifinais do Paulista, as últimas rodadas, enfim, tal e coisa e tal. Né? Nós estamos aí na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 38, quer dizer, restam ainda 36 rodadas. E o Corsato disse muito bem, o diretor da Ponte Preta, Gustavo, não é bobo, ele sabe, na realidade, e ele conversa ali com o Brigatti para saber o que é que ele pode trazer, né, para esse time. É claro que vai sentir as dificuldades. Por isso que a CBF abre essa janela, onde ainda, dentro de algumas rodadas, se pode contratar jogadores. Enfim, eu acho que é muito cedo ainda para a gente dizer que falta isso, falta aquilo. Eu acho que agora a Ponte Preta precisa ter elenco. Essa é que é a verdade. Todo mundo diz isso. No campeonato de 38 rodadas, de pontos corridos, você precisa ter elenco. Eu ouvi até o Vanderlei Luxemburgo dizer outro dia, e ele falou a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Ele falou, olha, quem tiver elenco, vence Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a meta da Ponte Preta é ter elenco, ter jogadores, como disse o Corsato. Se eu poder se contundir, quem é que vai entrar? Hoje não tem na terceira rodada, mas na 7ª rodada, na 8ª, já tem que ter. Na 10ª, tem que ter mais ainda, tem que ter 2. Vocês contundiu a Ponte e o segundo tem que ter um terceiro. Ou seja, tem que ter elenco para disputar esse campeonato, principalmente o da Série B, que é muito mais pegado. Agora, Carlos, amanhã a pauleira é diferente, né? O time do Vitória é um time mais qualificado que os dois que a Ponte Preta pegou. Não que o América, não desmerecendo o América, mas o Vitória sempre aprontou aqui. A última vitória da Ponte foi há 10 anos atrás, 15 anos atrás, em cima do Vitória. É muito tempo, né? E toda vez que o Vitória vem aqui, ele apronta. Inclusive, o último rebaixamento na divisão que a Ponte está disputando agora foi o Vitória que proporcionou. E está vindo aí o menino que você gosta bastante, né? Que o Gilson Kleina trouxe e a Ponte Preta dispensou. Ele não vai jogar, Celone. Ele está contundido, ele se contundiu no último jogo, ele não vai jogar. É o Vico. O Vico, eu acho que ele vai ser muito bom. O Vico vai ser muito bom jogador. É atacante de beirada, mas é como o Bruno Rodrigues, é jogador que faz gol. A Ponte venceu o Vitória em 2016, mas dos 12 jogos, né, se a gente for fazer uma conta, em 2016 a Ponte venceu o Vitória por 2-0. A Ponte ganhou o jogo do Vitória. Depois eu vou até pegar aqui se foi em casa ou se foi lá. Mas dos 12 jogos, de 12 jogos aí, a Ponte só venceu um jogo desse time do Vitória. O Vitória realmente ele é uma pedra meio que no sapato do time da Ponte Preta. Esse Campeonato Brasileiro da Série B,
não dá para dizer que ele é o supra-sumo, né, do futebol. Não é isso. Mas ele é um campeonato muito nivelado. E os jogos, como a gente está muito no começo e os times mudam demais, né? Então não dá para você falar, esse time é mais... Por exemplo, o América veio aqui, ganhou da Ponte, perdeu para o Cuiabá. Né? Não dá para dizer que o Cuiabá empatou com o mesmo Cuiabá que empatou com o Brasil de Pelotas, que a Ponte não perdeu fora de casa e quase ganhou. Então é um campeonato meio que muito nivelado. O problema da Ponte na comparação com o Vitória é que o Vitória, apesar do time não ter feito uma boa campanha no Campeonato Baiano, porque, vamos combinar, né? Você ser campeão na Bahia é outra coisa, porque aí você tem lá, vai disputar com o Bahia, né? O Vitória e o Bahia com o Vitória e vice-versa, né? Mas você não chegar na final e o Vitória não chegou nem na final. Então o torcedor do Vitória também não gostou do primeiro semestre, não, do time do Vitória. Mas é um time cascudo, sim. Eu penso que o Vitória, pela camisa que tem, né, como a Ponte Preta, é um time que sempre que entra no campeonato, principalmente no campeonato da Série B, acho que Bahia, Vitória, Ponte Preta, esses times são times de Série A, então sempre que estão jogando a Série B, eles entram para conseguir o acesso. Então, é uma briga direta lá na ponta de cima. Então, não vem o Vico, que está contundido, e o centroavante titular também, o Alisson, do time do Vitória, também não vem. Mas é um jogo que a gente vai poder ver, por exemplo, né? Já acredito que o Osman, o Brigatti falou que não quis levar o Osman para Pelotas para deixar o Osman mais pronto, né, fisicamente. Afinal de contas, o Osman estava 9 meses sem jogar uma partida de futebol. Esteve no time do Campeonato Paulista, mas jogou muito pouco, né? Está sem condições de jogo. Mas eu ainda acho que o problema da Ponte não está lá na frente. Eu acredito na dupla Zé Roberto e Bruno Rodrigues. Acredito também nesse meio campo com muita habilidade do João Paulo, que inclusive a gente tem que colocar aqui, né, Ceroni, que é a primeira resenha que a gente faz depois da divulgação da seleção, mas o João Paulo é o 10 da seleção paulista, né? Então, talvez a gente critica muito, mas, né, colocaram o João Paulo com a 10 da seleção paulista, o que não é pouca coisa. Então, eu acredito muito nesse quarteto aí com o João Paulo, com o Camilo, com o Zé Roberto e com o Bruno Rodrigues. É só o Brigatti dar uma ajeitadinha ali naquela lateral, né? Coisa que ele conseguiu fazer com o Jefferson, apesar da torcida da Ponte Preta também não gostar muito do futebol do Jefferson, mas ele arrumou ali um lugarzinho para o Apodi com o Jefferson, né? Porque o que o Jefferson falha, o Apodi tem de sobra. E o que o Apodi falha, o Jefferson tem. Então, um casava com o outro, né? Mas aí o Jefferson, a Ponte, também não entendi o motivo, sem contratar outro lateral, dispensou para que ele renovar, para que ele pudesse acertar com o adversário da Ponte Preta, que é o Botafogo, na divisão. Eu também não entendi isso, mas vamos ver o que o tempo reserva, né, Cenoni? Então, Forçado, você está achando que o problema principal da Ponte Preta seria ali na retaguarda? Quer dizer, no gol não, porque nós temos goleiro de seleção brasileira. Ivan é goleiro de seleção brasileira. Então, o problema para você ali é na zaga e nas duas laterais. Não nas duas laterais. Aliás, na lateral esquerda, eu até falei aqui na resenha passada, né, Cenoni, que eu não sacaria o Lazzaroni, né, pelo futebol que ele apresentou nos últimos 4 jogos. Mas também aí seria, né, da minha parte, uma injustiça tremenda e muito grande falar que a Ponte não conseguiu ganhar o jogo por causa do Hernandes. Muito pelo contrário, o futebol do Hernandes também está sendo muito bom, né? É que a Ponte tem 2 bons laterais agora. A Ponte tem o Hernandes e tem o Lazzaroni. Eu não teria tirado o Lazzaroni. Na zaga, eu acho que a Ponte está com um problema ali na zaga central. O Wellington Carvalho não é o meu zagueiro dos sonhos, né? Se o Kleber pudesse jogar, eu gostaria de ver o Kleber jogando mais o fino da bola, né? Bem fisicamente, nesse time. Ou o Luizão. O Luizão não pode jogar porque se contundiu, o Kleber também está contundido. Ali ele tinha 2 opções, o Wellington ou o Alisson. O Alisson que fez gol no derby, mas me parece que a escolha do Brigatti é mesmo pelo Wellington Carvalho. Na lateral direita, o Apodi não marca. Não marca. O Apodi não é marcador, não é lateral para marcar. A Ponte, para ter o Apodi lá na frente, a Ponte precisa ter um cara para ajudar aqui atrás. E vamos combinar, né, que o Apodi não é nenhum Marcelo do Real Madrid. Então dava para colocar um outro jogador nessa posição. Penso que a Ponte precisa arrumar essas 3 posições aí. Lateral direita, zaga e até a ala esquerda, quem sabe, dando uma oportunidade novamente para o Lazzaroni.
O Renê vai ter que sair, né, Renê? Você tem um compromisso agora, né? Eu tenho um compromisso agora com um cliente. Como eu estou de volta para o Brasil, eu estou trabalhando. Aqui a gente tem que trabalhar, graças a Deus. E é um amigo, um cliente que está me ligando aqui agora, já que eu vou estrear um programa. Posso falar aqui na sua live, né? Claro. Vou estrear um programa na segunda-feira, em todas as plataformas. É só você acessar educadora.tv. Esse é o site. Você vai assistir a Voz do Povo com o Renê das 10 ao meio-dia. Tem também no Facebook, Educadora AM 1020. Tem no YouTube, Educadora 1020, também no YouTube, onde nós já chegamos aí a 100 mil inscritos. Enfim, nós estamos multiplataforma e também para quem é de Limeira e região, aqui na Rádio Educadora AM 1020. A partir de segunda-feira, das 10 ao meio-dia, Renê Marcelo com a Voz do Povo e conto aí com a sua audiência. Em breve, novidade também aí com os amigos aqui, se Deus quiser, né, no esporte dessa multiplataforma. Nós estamos aí afinando alguma coisa, desenhando alguma coisa para trazer o esporte mais uma vez para as multiplataformas também, como nós estamos fazendo aqui. E então eu tenho que atender esse cliente que me ligou aqui, está me mandando um recado. Eu falei, em 10 minutinhos eu vou te atender para que a gente possa começar um trabalho bem bacana e voltar aqui à região de Campinas. É sempre muito bom estar aqui perto dos amigos e principalmente da família, né? Legal. Obrigado, Renê, mais uma vez à sua disposição em participar da resenha, né, Carlos? É sempre bom ter o Renê aqui. E boa sorte na sua nova jornada aí. Eu sei que portas vão se abrir e logo, logo nós vamos ver Renê no videozinho aí, numa TV aberta aqui na Deus quiser. Deus te ouça. Um abraço, Corsato, prazer em falar com você. Eu vou te dar um abraço no futebol interior. Quando você estiver narrando a Ponte Preta, precisando de um convidado especial, me chama, viu? Me chama que eu vou lá bater um papo com vocês. E na Ponte News eu já me coloco à disposição também do Cerone. Outro dia ele me mandou, Renê, vem para cá. Eu falei, hoje tá complicado. Mas quando tiver um jogo aí, a gente vai até a sede da Ponte News, que é na casa do Ceronão, e a gente faz o jogo lá diretão, ao vivo com ele. Obrigado, Cerone. Obrigado, Corsato. Deus abençoe vocês aí. Amém. Você também. Boa sorte. Ô, Carlos, na zaga eu não vejo tanto problema, porque tem o Luizão ainda para entrar, Ryan e Luizão pode dar uma dupla boa, mas o problema realmente é a lateral, né? E eu acho que o Brigatti, ele colocou o Hernandes por causa do conjunto que veio do Mirassol, né? Ele pensou nessa hipótese, vou colocar o Hernandes, ele já tem mais ou menos um entrosamento, e eu saco o Lazzaroni. Mas você foi bem na sua dissertativa aí também, porque o Lazzaroni, depois da pandemia, foi outro jogador e ele encarnou o espírito ponte-pretano, né? Até chorava nas coletivas quando ele saía de campo e falava, nós vamos chegar mais longe. E é esse espírito que ele passou para os jogadores, né? É verdade. O Lazzaroni, para mim, foi uma surpresa ele não continuar como titular. É claro que o Brigatti está lá, ele está vendo os treinamentos, ele está vendo os jogadores, mas o Lazzaroni ele se mostrou, inclusive, na resenha Ponte News na semana passada, o Iago falou isso quando eu comentava do treinamento que a gente vê, né? E eu, Cerone, eu estou pegando uma forma de ver futebol diferente. Eu tento procurar coisas que não estão nos nossos olhos, né? Que normalmente você não vê na primeira página da tela, né? Eu tento sempre dar uma olhada por trás. E o Lazzaroni, ele, além de jogar bola, ele ainda me parece que virou meio que um dos expoentes do time, um dos líderes do time. Né? Mas é aquilo que eu falei aqui, quanto o Lazzaroni e o Hernandes. Não dá para dizer que o Hernandes falhou, muito pelo contrário. Eu esperava esse futebol do Hernandes. O Hernandes, ele é bom jogador. A Ponte, na lateral esquerda, a Ponte está muito, mas muito bem servida. Mas nós temos esse problema crônico, né? Na lateral direita, e eu estou sendo até chato em falar isso, porque eu, como falei para você, Cerone, o Gustavo Bueno é um cara que conhece muito futebol. Erra, todo mundo erra. Como eu falei aqui, todos nós erramos, isso é fato, né? Mas ele conhece demais futebol, e eu tenho certeza que ele já deve estar aí procurando, olha, vou precisar colocar um lateral aqui, preciso colocar mais uma opção aqui para o João Brigatti, né? E eu não entendo essa insistência, ou melhor, você pode entender, porque o Corsato não tem outro. Por exemplo, tem um ouvinte aqui, o Cecílio Gabriel, ele colocou, o Lazzaroni não pode jogar na direita? Então, Cecílio, o Lazzaroni ele chuta com a perna esquerda. Aliás, Cerone, hoje é dia do canhoto, tá? Então, hoje é dia do canhoto para abraçar aqui, então, os canhotos e o Lazzaroni, mas ele chuta com a perna esquerda, ele não é destro, né?
É diferente, por exemplo, do lateral Diego Renan, por exemplo. Né? O Diego Renan, ele ia bem na lateral esquerda, mas o Diego Renan era destro. Né? A perna boa dele era a direita, tanto que pênalti, falta, ele batia com a direita. Ele no derby assim, né? Então, ele ia bem na esquerda, mas ele era destro. No caso do Lazzaroni, não. Aí vai deixar o cara meio penso. Eu acho que a Ponte precisa... nós precisamos saber a situação verdadeira do Matheus Alexandre, porque não é possível. O que o Corinthians viu nesse jogador? O que o Jorginho viu para colocar o cara como titular no Campeonato Brasileiro lá do ano passado? Eu lembro que ele entrou no jogo contra o Atlético Goianiense, na segunda ou na terceira rodada, junto com o Abner. O Abner na lateral esquerda e ele na lateral direita, sabe? Então, o que será que aconteceu com esse jogador? O Corinthians contratou uma barca? Não acredito, o menino tem aí as suas condições. E será que ele não consegue, depois passados quase um ano, né, treinando com um monte de gente cascuda, será que não dá para dar uma oportunidade para o menino, que é realmente um lateral? Né? A gente viu o ano passado o PSV lá da Holanda disputando uma semifinal de Champions com um capitão com 19 anos de idade. E o cara foi negociado para a Juventus da Itália. Né? Então, acho que você tem que dar oportunidade para o jogador. E a Ponte tem problema, mas problema sério na lateral direita. O Esquerda, numa entrevista que deu para a gente, Seroni, falou que, eu até falei do Neto Moura, né, que joga de lateral direito, e ele falou, olha, o Neto Moura não quer mais ser lateral direito. Mas aí, né, Seroni, é aquela história, né? Se você tem o Iago como narrador, você é o comentarista, e está faltando um repórter e eu estou no time, né, você falou, Carlos, por favor, né? Dá para você fazer uma de repórter hoje? Pô, por que não, né? A gente está aí para ajudar. Então, será que o trabalho do Neto Moura na defensiva não é melhor do que o trabalho do Apodi? Eu digo isso, Seroni, porque a Ponte Preta hoje, e até estou me estendendo aqui, mas até para explicar para o torcedor deixar claro, não é pegando no pé do Apodi, muito pelo contrário. Mas, por exemplo, eu entendi a escalação do Apodi naquele time do Campeonato Paulista, que a Ponte não tinha muito recurso e tinha o Jefferson jogando ali meio no meio campo. Então precisava de uma saída de bola. Dobra, né? Isso. Mas hoje, com essas 11 contratações, e se você colocar, eu brinquei esses dias que a Ponte contratou 13, né? Os 11 que vieram e mais Lazzaroni e Bruno Rodrigues, que esses caras não apareceram nas primeiras 10 rodadas. Sim. Né? Mas com esse leque de jogadores, eu vejo que não há mais a necessidade de você ficar forçando ali com o Apodi na lateral. E se conversar com o Apodi, se a gente pegar uma conversa tete a tete com o Apodi, Seroni, e falar para ele, Apodi, seguinte, velho, você vai ter que jogar de lateral direito, mas de lateral. Ele vai falar, ó, para mim não dá. Ele vai falar, para mim não dá. Né? Então, acho que tá forçando demais a barra. Tem que dar um jeito. Tem que mexer esse doce. Tem que arrumar aí uma situação para essa lateral direita. Eu acho que o Matheus, falando do Matheus Alexandre, eu acho que ele mostrou insegurança. Esse foi o problema. Nas partidas que ele entrou, ele não correspondeu, ele falhou em demasia, errou muitos passes, e isso aí acabou gerando um mal-estar, e o Brigatti percebeu isso. E por isso que ele não está tentando com o Matheus Alexandre. Mas eu acho que se ele chegar para o Neto Moura, falar, pô, quebra o meu galho, vamos, a gente está com deficiência nesse setor, por enquanto a Ponte Preta não vai contratar ninguém, e você tem qualidade, você não jogaria ali para quebrar o galho? Tudo vai de conversar, né, cara? É como você falou, se eu chegar para você, pô, você reporta lá dentro do campo, você é narrador, e comenta também muito bem. Você não vai reportar? Você vai falar, pô, vou lá, Seroni. Quero jogar no time titular, né? Quero jogar, né? Não é a minha, mas eu faço. E vai lá e é capaz de você ser até melhor, se sair até melhor como repórter do que como narrador e comentarista. É modo de dizer, né? Mas eu acho que se você chegar para o jogador, o João Brigatti tem esse lado forte de chegar com o jogador, abraçar e conta uma piadinha, aí ele já entra no assunto com delicadeza. Se ele chegar para o Neto Moura e falar, pô, eu preciso que você jogue ali para a gente liberar o Apodi, ou o Apodi entra no segundo tempo fazendo uma outra função, porque quer queira, quer não, o Apodi já está na estrada da volta, né, Carlos? Ele já está com 39 anos, é um jogador rodado, e ele não acompanha mesmo
Ele leva uns dribles fáceis, porque ele não tem mais recuperação. Então, eu acho que o Brigatti, nesse ponto, ele poderia chegar no Neto Moura e pedir. Agora, você falou do Luiz Oyama, o que esse moleque está jogando, hein? Ele matou uma bola naquele lance do Bruno Rodrigues, que ele bateu cruzado, o lance foi do Oyama. Ele, do jeito que ele matou, ele já meteu de prima pro Bruno, e o Bruno por pouco não faz o gol. Mas esse menino, ele é um meia ofensivo, né? Como você bem disse. Então, na formação do time da Ponte Preta, eu entendo, Cirone, que a Ponte precisa, por exemplo, de um volante. É um volante que marca mais. E no elenco da Ponte Preta hoje, esse volante é o Dauan. Apesar que o Dauan tem uma dificuldade tremenda para dar um passe ali um pouco mais aprimorado, né? Mas ele é um jogador que corre para um lado, corre para o outro. Então, você tirar hoje o Dauan e colocar, por exemplo, o Danley para jogar de volante, eu sei que é um menino, eu sei que é da base, a gente tem que pegar leve com ele, mas acho também que não está preparado para ser o volante titular desse time da Ponte. E por essas e outras, né, que acho que o Apodi, por exemplo, ou então obrigado a chegar para o Apodi e falar assim, Apodi, é o seguinte, você vai ter que, no meu time, você tem que ser lateral, porque lá na frente, eu já tenho, eu tenho o Luiz Oyama que vai, vejam só, ele tem o Dauan que marca, ele tem o Apodi que ataca, né? Mas quem que vai marcar? Os dois zagueiros e o Dauan só? 3 jogadores para marcar, ele ficaria com o Hernandes, que também é um lateral que avança. O Apodi, que é um ponta. Aí ele tem o Luiz Oyama, que eu confesso, achei que era volante. Nada de volante. É bom jogador, é jogador que pisa na área. Mas o que vai acontecer? A marcação da Ponte vai ficar frouxa. Então, aí o Brigatti tem que chegar para o Apodi e falar, então, Apodi, é o seguinte, eu preciso de você como lateral. Guarda o seu fôlego para lateral direita. Deixa lá na ponta, lá, deixa para o Bruno Rodrigues, deixa para o Camilo e vai só numa boa. Né? Mas essa dificuldade nesse time da Ponte Preta, eu já venho notando já há algum tempo. A Ponte vai precisar de um lateral direito. E foi aquilo que a gente comentou aqui. Hoje, o Apodi está jogando, o Apodi ficou 40 dias sem jogar. Né? E a Ponte não tem mais o Jefferson, que também não é o supra-sumo da lateral direita, né? Tanto que a Ponte dispensou para um rival, né, no campeonato. E a Ponte vai precisar. Quem contratar, eu já falei, essa não é a minha função. Né? A minha função é comentar e achar aqui os defeitos junto com o torcedor da Ponte, que fala a mesma coisa. Por exemplo, eu estou dando uma olhada na sua live aqui, e muita gente fala isso. Por exemplo, o Kaique está lembrando aqui que foi no jogo contra o Paraná. Mas, Kaique, se você lembrar, o Matheus Alexandre jogou também no jogo contra o Atlético, que foi um jogo antes, ou não sei se foi antes ou se foi depois, mas até lembro que o Jorginho, no intervalo do jogo, ele tirou e colocou para jogar o lateral, não foi o Luiz Ricardo, que já não estava mais. Aquele, agora, que está no Avaí, esqueci o nome dele, que era do Botafogo, Cerone, me ajuda aí. Lateral direito. Ano passado a Ponte Luiz Ricardo e tinha mais um, mas estava também, ele é meio Apodi, sabe? Agora me fugiu o nome dele aqui. Não, jogador que ia muito para frente, né? Mas aí o Jorginho pegou e falou, vou tirar o cara e colocou ele no segundo tempo. Mas além do jogo contra o Paraná, ele jogou mais. Mas vamos lá, né, o Cerone, 1 ano já, né? Já se passou 1 ano e ele já treinou, né? Agora não tem torcida, os caras estão falando aí que então, a torcida pode fazer a diferença. Então, sei lá, tem que pôr o cara para jogar. O Cecílio Gabriel tá brincando aqui, falou que se o Brigatti colocar o Papa Faria, o Cecílio Gabriel e o Matheus Alexandre para jogar, ele pede pro Brigatti sair. O Papa Faria eu acho que é uma forçada de barra. Não vejo, por exemplo, o Brigatti já colocou ele para jogar contra o América. Esse monte de jogador que a Ponte tem, por exemplo... O Arnaldo, ele está falando aqui, ó. E o Arnaldo, isso, era o Arnaldo. Obrigado, Kaique. Kaique manja muito, esse menino manja muito de bola. Obrigado. Aí ele colocou o Arnaldo para jogar e o Arnaldo virou titular do time de novo. Mas a Ponte vai ter que procurar aí um jogador para essa posição e tem que ser rápido. Não pode demorar, não, porque daqui a pouco o Apodi, mesmo fazendo meia boca aí essa lateral, ele não vai poder jogar. E aí, o Neto Moura não quer. O Dauan, se você tirar o Dauan do meio campo, você fica sem volante. Então, peraí. Então, chegamos à conclusão de que tem algum erro na formação desse time. Ou não, Cerone?
Sim, inclusive o Frank Francisco fala que no CSA o Daon era o lateral e o Apodi ficava à frente, como ele estava jogando com o Jefferson. Mas você lembra também em 2017 que o Reinaldo entrou para jogar de lateral, ele que é zagueiro de ofício, jogou muito bem contra o Santos aqui, contra o Palmeiras, contra o Santos lá no Pacaembu e contra o Palmeiras lá no Allianz. E o que aconteceu com esse jogador? Nem na Ponte não está mais. Eu acho que essa sacada aí do Frank, do Dauan indo para a lateral e colocar o Nelton Moura junto com o Oyama ali, pode dar samba, viu, Carlos? Sim, e aí os torcedores começam a colocar, por exemplo, falar do Diego Renan. O Diego Renan está jogando no CSA, né? Sim, não sei se o CSA iria liberar o Diego Renan para Ponte Preta. Aí aí a forma que ele saiu também, nem sei se ele queria votar, né? Ele tem muito carinho. Eu sigo ele nas redes sociais, ele tem muito carinho pela Ponte, viu, o Ceroni? Tem, mas cara, os homens passam, a diretoria era outra, né? Os caras passam e o time fica. Eu não vejo para esse lado, mas eu acho que o CSA não vai dar mole, não vai fazer igual a Ponte fez, liberando o Jefferson para o Botafogo, não. Não vai fazer isso. O Cecílio Gabriel fala do Elácio, da Internacional de Limeira, jogador colombiano. Então, eu não entendi ainda por que esse cara não foi jogar em outro time, né? Porque, pelo que eu saiba, ele não está jogando em lugar nenhum. É um jogador, eu falei numa live anterior aqui, que ele já passou pelaquela fase, né, Ceroni, de adaptação ao futebol brasileiro. Sim. Né? Então, quem sabe, né? Quem sabe? Olha, essa frase é de um deputado federal, né? Pior que tá, não fica, né? Mas a Ponte precisa de um lateral, cara. A Ponte precisa de um lateral. Se você quer, e apesar, ainda vou pedir mais um volante ainda. A Ponte precisa de um lateral e a Ponte precisa de mais um volante, né? Não dá para colocar as fichas todas na lateral em cima do Apodi. E, pelo amor de Deus, não é aqui, mais uma vez, quero deixar claro, eu não estou pegando no pé do jogador. Por exemplo, como vejo o Apodi jogando na Ponte Preta, Ceroni? Com a Ponte jogando, então, nesse modelo de jogo, com 3 zagueiros. Aí o Apodi, como ala direito, vai bem, né? Mas aí você tem que pôr 3 zagueiros. Né? Mas quem nesse conjunto de zagueiros da Ponte Preta faz, por exemplo, o trabalho que o Trevisan fazia? O Trevisan, para jogar de líbero, seria um jogador essencial, né? Para jogar de líbero. Ele não precisa ficar ali na área para tirar a bola de cabeça, ele não precisaria, né, ficar ali brigando com o zagueiro, com o centroavante forte, mas ele poderia fazer o para-brisa da zaga, né? Por exemplo, uma zaga composta por Luizão e Israel, uma zaga um pouco mais pesada, o Trevisan poderia fazer esse para-brisa. Aí sim, mas aí vamos lá. A gente não tem tempo para treinar. Será que o Brigatti consegue colocar esse esquema para o Apodi jogar? E aí eu pergunto, Ceroni, para você, pô, a gente precisa fazer tudo isso para o Apodi ser titular da Ponte? Não é mais fácil colocar no banco? É verdade, é verdade. Tá mexendo muito no time, né, Carlos? E tem Pois tempo, né? E, não sei se reza no contrato dele que ele tem que ser titular. Não, acho que não. Está sendo titularíssimo em todas, né? E aquele primeiro jogo que ele foi substituído, não foi no primeiro jogo, foi contra o Palmeiras, né? Que ele foi substituído e ele saiu reclamando. A gente viu ali que ele não reclamou do Brigatti, ele reclamou que não tá acertando, né? Não está dando certo. E muitos torcedores criticaram a postura dele, mas eu falei nas redes sociais que ele não foi contra o Brigatti, que ele saiu daquele jeito, esbravejando. Ele estava se cobrando do mau futebol que ele apresentou aquele dia, realmente, né, cara? Você sabe, Ceroni, eu vejo muito assim, quando o jogador sai desta maneira, e ali estava claro que o Apodi não levantou contra o treinador. Né? Ali ficou claro. É que, às vezes, né, tem gente que quer encontrar alguma coisinha para atrapalhar, né, o ambiente. Ali está claro isso. Mas você sabe que eu gosto de jogador assim, Ceroni? Sim. Porque senão a gente vai ter que acostumar com aqueles caras. Se o time está ganhando de 5-0, tá bom. O time está perdendo de 5-0, tá bom. Você tem que sentir. Você tem que pulsar. E o Apodi é um jogador que vestiu camisas fortes. Hoje veste a camisa da Ponte Preta. É uma camisa forte. É um jogador que tem qualidade. Afinal de contas, você falou aí da idade dele. Um jogador com essa idade, sendo titular da Ponte Preta ainda. Mas o que eu coloco aqui, eu acho que a gente está queimando muita cabeça, né? Tá tentando fazer... Insistindo muito, depois, né?
para deixar o Apodi de titular no time. E não é isso, né? Não é um cara que vem fazendo 5, 6 gols por temporada. Não é nada disso, né? Então, penso que o Apodi é um jogador importante para a Série B, sim. Vai ter jogo que você vai precisar de, por exemplo, um jogo dentro de casa, por exemplo, você vai precisar de um lateral, né? Um jogador que venha de trás, né? Para desafogar, como ele fez, por exemplo, contra o Novo Horizontino na 11ª rodada, que ele pega e ali todo mundo, o Jefferson é meio campo e o Apodi é lateral. Reparem aquela jogada. O Jefferson pegou a bola no campo de defesa e quem estava no campo de ataque era o Apodi, para você ver a posição que o Apodi joga, né? Então ele é um jogador importante para a variação de jogo, entendo que sim, mas para um time que quer buscar em uma das 4 vagas, você precisa contratar o lateral aí um pouco mais lateral, né? Para esse esquema de jogo do Brigatti fluir um pouco melhor. Já estamos estourando o nosso tempo aqui, mas eu queria, antes de terminar, que você fizesse uma projeção do jogo amanhã. Ponte Preta que recebe Vitória, precisa vencer para não começar a se distanciar muito dos times lá da frente, né, cara? Precisa. O Juventude é o líder com 6 pontos, o Cruzeiro só não é líder porque tinha que pagar 6 pontos, já está zerado, né? Não é o último colocado mais do campeonato, já está com 0 na pontuação lá da tabela, mas o Juventude, pasmem, Juventude que tem Luiz Ricardo, né, jogando como lateral direito. Eu vi até um torcedor colocando aqui do Renato Cajá, mas quando a gente fala do Renato Cajá, gente, jogador diferenciado. O Renato Cajá fez gol no primeiro jogo, é jogador diferenciado, jogador que dá um toque diferenciado no time, é craque de bola, né? Enquanto o Renato Cajá tiver fôlego, o tempo que ele tiver fôlego, ele vai sim fazer a diferença. Não acho que o Juventude hoje, estou colocando hoje, tá, torcedor? Apesar dessas 2 vitórias do Juventude. Não acho que o Juventude é um time que vai brigar até o final por uma das 4 vagas. Não acho. Não acho que o Juventude é esse time. Mas você foi bem, né, Cerone? O Juventude já tem 6 pontos e a Ponte só tem 1 ponto. A Ponte precisa, sim, vencer o Vitória, né, porque é o jogo em casa, independente da camisa forte do Vitória, do forte time que o Vitória tem, a Ponte tem que mostrar aí, dentro de casa, o seu potencial e tem que, sim, vencer a partida. 1-0, gol do Bruno Rodrigues, gol do Apodi, tomara, quem sabe, que o Apodi se firme na lateral direita, que a Ponte Preta consiga aí vencer esse jogo por 1-0, porque o campeonato, ele é jogo em cima de jogo e você não pode bobear, né, Cerone? Se daqui a pouco não consegue fazer pontos, você brigando na parte de cima, você vai ter que olhar mais uma vez lá embaixo, e esse ano a gente já passou por isso, né, Cerone? Eu não quero mais suar a camisa da macaca, não, viu? Chega. Agradecer você, Carlos, mais uma vez pela gentileza em participar da nossa live. Só respondendo aqui o Xande APP, ele pergunta se eu tenho alguma novidade da Arena. Está tudo na estaca, está tudo estacionado, viu, Xande? Já está tudo aprovado, a Ponte Preta está fechando um novo terreno para a construção do CT, que enquanto não tiver esse CT pronto, a Ponte Preta não pode iniciar as obras lá no CT do Jardim Olina. Então, já está tudo mais ou menos encaminhado, só falta a apresentação desse terreno e eu tive a informação que o CT vai ser construído em menos de 1 ano, vai estar tudo pronto, CT de primeiro mundo, e tomara, né, que a Ponte Preta, com essa alavancada, construindo a arena, tendo o CT de primeiro mundo, ela comece a mudar de patamar e reveja os seus conceitos em relação aos campeonatos, né, Carlos? Verdade. Só para responder aqui o Cecílio Gabriel, acho que ele não estava com a gente no começo, né, Cerone? Ele fala que vocês não acham que o Brigatti podia ter mexido mais contra o Brasil no segundo tempo? Sim. Tinha Zanocelo, Lazzaroni e Moisés no banco. O Moisés entrou, né? Mas a gente falou isso, viu, Cecílio? Falamos aqui no começo, né? Inclusive quando o Jacozinho estava, que um dos erros que eu, pelo menos, coloquei do Brigatti foi isso, ele não ter utilizado mais o banco de reservas depois dos 25 minutos do segundo tempo. Eu percebi que dentro do campo a Ponte deu uma estagnada e o Brasil de Pelotas, com as mexidas do Emerson Maria, o time pegou um fôlego maior. Tem que usar, né, Cerone? Tem as 5 substituições, ainda mais o goleiro que pode trocar, né? Você tem que usar e a Ponte tem um banco muito bacana. Espero que amanhã o Luan Dias e o Matheus Peixoto já estejam também à disposição do Brigatti lá no banco, porque a Ponte, você colocou aí, você deu a informação, né, o Cerone, a Ponte divulgou aqui no Ponte Press,
que os jogadores estão realmente no bid, ou seja, têm condições de jogo, podem estar no banco de reservas amanhã, e essa é a expectativa. A Ponte está montando aí o seu time, apesar de que o jogo vale ponto, né, Cerone? Tem que conquistar os pontos, mas eu estou esperançoso, Cerone. Eu nunca tive tão confiante, nem ano passado com o Jorginho, né, eu estive tão confiante no acesso da Ponte quanto esse ano. E quero dizer mais, sei que talvez o torcedor da Ponte não concorde comigo, mas eu vejo, e não sei porquê também, né, um acesso da Ponte Preta com o Brigatti comandando. Acho que seria lindo, né, o Ceroni? Porque aí o Brigatti, quer dizer, já tirou a Ponte do rebaixamento. Né? Se é que ele tinha que provar alguma coisa para alguém, mas tudo bem. Né? Já tirou a Ponte do rebaixamento. Mas eu acho que seria lindo demais a Ponte Preta conquistando o acesso para a Série A o ano que vem, com o João Brigatti comandando a Ponte Preta e com toda a força, né, com o sangue ponte-pretano que ele tem, e mostrando que, além do sangue ponte-pretano, ele também tem a competência de um grande treinador. Seria muito lindo, seria um final de ano espetacular, e sem falar em título, né, o Ceroni? Falando no acesso, por enquanto, seria espetacular. Só lembrando, né, Carlos, que amanhã nós faremos novamente a transmissão em cadeia, você narrando, o Thiago Caetano comentando, o Wendel Coral fazendo as reportagens, porque o nosso narrador, ele teve contato, o Iago, teve contato com uma pessoa com Covid, e ele foi no médico, foi orientado a ficar os 10 dias em casa, se resguardando para ver se ele também não pegou, né? E se nesses 10 dias não acontecer nada, ele praticamente, ele fez o exame também, e praticamente pode voltar à rotina. Então, nós iremos fazer em cadeia com vocês, agradecendo mais uma vez de você fazer esse vínculo com a gente aqui da Ponte News, e já deu o samba na terça-feira, sexta, novamente, né, Carlos? Se Deus quiser, vai ser um prazer, viu, Ceroni? Vai ser um prazer. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande pela Ponte News, estou sempre aí à sua disposição. A Ponte News que eu falo na transmissão é o canal do torcedor Ponte Pretano, web, rádio do torcedor da Ponte Preta. O carinho é muito grande pela Ponte News, por você, principalmente, e pelo torcedor Ponte Pretano. Onde tem Ponte Pretano, Ceroni, pode me chamar. Você está junto, que eu estou junto. Pode chamar que eu estou junto. Às vezes a gente, né, eu costumo dizer que eu defendo a Ponte Preta, eu uso a camisa da Ponte Preta com muito orgulho, mas não é por isso que nós não podemos discordar de opiniões, né? Sim, mas, claro. Sempre o torcedor da Ponte vai saber que desse lado aqui, posso não concordar com a opinião do torcedor, o torcedor não concordar com a minha, mas uma coisa nós concordamos: quero o gol de qualquer jeito para a Ponte Preta, nem que foi pedido, viu, Ceroni? Mas eu quero. Um abraço. E quem é mais Ponte Pretano, você ou Marcelo Corsato? Não tem, Ceroni. O Marcelo, ele quer dizer, ele quer mostrar para todo mundo, né, que ele não é, mas ele é assim. Às vezes eu tenho que segurar ele na transmissão, porque como torcedor Ponte Pretano, quando o time está perdendo, a gente quer criticar, né? E eu como torcedor, e quando eu ouvia as rádios, o time já está perdendo, e você tem o narrador, o comentarista, o repórter metendo pau no seu time, aí é para acabar, né? Então a gente tenta dar uma amenizada. Eu falo com o Marcelo, vamos pegar leve, porque tá todo mundo de cabeça quente, né? Então a gente tenta pegar um pouco leve aí, mas sempre tentando, a gente torce, mas a ideia não é distorcer, é contar para o torcedor o que realmente está acontecendo, mas lembrar, né, que como a Ponte News faz, como eu faço lá no futebol interior, apesar da pluralidade, mas quando eu estou transmitindo o jogo da Ponte, para o torcedor da Ponte, e critiquem quem quiser criticar, a gente faz tentando com a razão, mas colocando o coração também, para trazer aí o torcedor Ponte Pretano, o que pensa o torcedor da Ponte Preta. Então, onde tem Ponte Pretano, pode me chamar que eu tô, viu? É verdade. Eu agradeço mais uma vez, Carlos. Eu agradeço você, torcedor ouvinte, que nos acompanhou até agora e que nos deu o carinho da sua audiência, dizendo que com Deus nós chegamos e com Deus nós vamos embora, e pedindo para que nos acompanhem amanhã na transmissão do jogo Ponte Preta e Vitória, Carlos Corsato narrando, Thiago Caetano nos comentários e o Wendel Coral fazendo as reportagens. Nós faremos em cadeia por esse problema do nosso narrador Iago Augusto. Um forte abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. E tudo isso que você falou, Marcelo, chama-se credibilidade. Quando a gente fala a verdade, doa quem doer,
a gente tem crédito e o torcedor é ciente disso e por isso que nos acompanha, né? É isso, essa é a intenção, Celone, essa é a intenção, ser verdadeiro com o torcedor, né? Com o coração, mas ser verdadeiro, falar a verdade e sem criticar sem falar, denegrir a imagem de ninguém, muito pelo contrário. A nossa ideia é fazer com que a Ponte cresça. Né? Eu estou vendo o comentário do Murilo aqui, ó, a Arena era o que faltava para a Ponte ser grande, não tinha que pensar em título. Murilo, eu penso que a Arena é uma coisa legal para a Ponte Preta, mas não é a Arena que vai fazer a Ponte ser campeã, muito pelo contrário. O Majestoso, a Ponte pode ser campeã jogando no Majestoso. Penso como você também, tem que montar um time forte. E a Arena já falava isso quando estava lá na Ponte Preta e agora fora vou falar mais ainda. O presidente que entrar lá, a obrigação dele qual é? Formar um grupo e esse grupo trabalhar para a construção da Arena e a Ponte Preta seguir nos campeonatos, seguir ganhando campeonato, seguir jogando bola. A Arena tem que acontecer. Porque não dá, né, Cerone, para andar como o Carlos Corsato aqui de Chevette 76 para o resto da vida, né? É verdade. Abraço. Um abraço, Carlos. Uma boa noite a todos e nos acompanhem amanhã na transmissão de Ponte Preta e Vitória. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.